Boa noite a todos, cá estamos nós para mais um dia C, mais um fim de dia C. Muito obrigada por terem vindo. Recordo só que este ciclo de debates está a ser organizado em colaboração com o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e, sem mais delongas, porque temos 3 oradores e um moderador, uma moderadora, vou só passar já a palavra à moderadora, que é a Susana Moreira Marques, que é escritora e jornalista, autora do livro Agora e na Hora da Nossa Morte, e por isso vou passar-lhe a palavra. Temos aqui connosco hoje Lucília Nunes, que é a vice-presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Temos também Maria do Céu Rueff, que trabalha que é investigadora do Centro de Direito Biomédico e do Instituto de Direito Penal de Ciências Criminais e é membro também da Comissão de Ética e do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, e Vasco Pinto Magalhães, sacerdote jesuíta, que é da Companhia de Jesus e licenciado em Filosofia pela Universidade Católica e em Teologia pela Universidade Gregoriana de Roma. Vamos ter aqui, portanto, eles vão-nos fazer aqui um breve enquadramento e depois abrimos o debate, como é habitual nestes dias C. Muito obrigada pela vossa presença. Boa tarde a todos. Muito obrigada por terem vindo. Eu queria primeiro agradecer ao Pavilhão do Conhecimento por ter-me convidado para estar a moderar este debate, que eu acho que é um tema absolutamente fundamental e que tem estado agora em cima da mesa, um tema que durante muito tempo nunca falámos sobre a morte e agora de repente parece que se tornou uma moda falar sobre a morte, e eu acho que é muito importante estarmos juntos e debatermos e esclarecermos uma série de conceitos. E esclarecer conceitos é aquilo que os nossos oradores vão começar por fazer, não é? Numa primeira fase, e fazer pequenas introduções. E depois a ideia é lançarmos um debate onde gostaríamos que vocês participassem o mais possível, ainda por cima porque vieram aqui num fim de tarde, num dia de trabalho, para assistir, para conversar sobre um tema tão difícil e tão complexo, e, portanto, gostaríamos de poder contar com vocês o mais possível. A primeira oradora a falar é a Lucília. Exatamente. E, portanto, passo a palavra à Lucília. Tá. Boa noite. Em primeiro lugar, permitam-me que manifeste o agrado em estar aqui convosco. Este tema foi escolhido, eu diria, na altura em que se fez a agenda das conversas do dia C, portanto, ainda o ano passado, e não se previa, nem se adivinhava, se calhar, a importância que viria a ter ao longo destes últimos meses este assunto. De qualquer das formas, a escolha do tema a morte negociada tem um bocadinho a ver com uma teoria e uma posição do meio eticista que nós já combinámos e que a doutora Maria do Céu vai falar nela, para não estarem a ouvir as mesmas ideias repetidas pelos oradores. E, portanto, vou-me reservar um bocadinho, não vou falar sobre propriamente a teórica que deu origem a este conceito, mas fazer uma introdução sobre as questões do fim de vida. Porque a morte negociada, efetivamente, tem uma perspectiva teórica bioética de abordagem, mas nós podemos pensar um bocadinho antes as questões da vida, do fim de vida, e incluir as questões da morte e dos processos de morrer nos processos de viver e na forma como cada um vive a sua vida. O que faz com que, nesta altura, eu preciso de clarificar conceitos, e esta é aquela parte em que costuma ser um bocadinho aborrecido, porque é a altura em que alguém diz, mas agora, para nós podermos conversar e não haver equívocos e esclarecermos que usamos a mesma ideia quando falamos,
precisamos de clarificar o que é que queremos dizer com, e o que é que queremos dizer com os conceitos que são habitualmente usados quando se trata de processos de final de vida. E estávamos há bocadinho a conversar, até porque, do ponto de vista real, existem, nesta altura, um conjunto de artigos, de trabalhos, de estudos, a propósito do fim de vida, a propósito das diferenças nas formas de morte medicamente assistida, o que é que se passa neste país ou naquele relativamente a questões como as diretivas antecipadas de vontade, o testamento vital que se inclui nas diretivas, as questões da eutanásia, do suicídio assistido, da recusa de tratamento, da suspensão de... Estão a ver a quantidade de coisas. Agora vou dizer uma de cada vez, está bem? Um bocadinho, ver se harmonizamos a linguagem. Quando nós falamos do ponto de vista de diretivas antecipadas de vontade, e as diretivas antecipadas de vontade são importantes para o nosso assunto, trata-se da expressão prévia de alguém sobre o que é que deseja que lhe seja ou não lhe seja feito quando deixar de ter capacidade para decidir. Ou seja, estamos a falar em sentido diferido no tempo daquilo que é a figura da informação e do consentimento. Portanto, vamos deixar aqui de lado um bocadinho as diretivas que já lá vamos e esta ideia de informação e consentimento. Quando vocês tomam uma decisão no cotidiano, seja qual for a matéria da decisão, e vou aligerar um bocadinho para não darmos a falar apenas deste tipo de decisões ou desta natureza de decisões. Quando tomam uma decisão, qualquer que ela seja, há um processo, há umas etapas que nós passamos para tomar decisões. Pode ser? Então, imaginem comigo que eu decido que preciso fazer uma viagem de Lisboa para o Porto. Sei, é um exemplo banal, mas a vida das pessoas, o cotidiano, tem os assuntos centrais para a nossa reflexão. Imaginem que eu quero ir de Lisboa ao Porto. Eu decido que vou de Lisboa ao Porto. Ainda não fui. Ainda estou aqui sentada, portanto, eu ainda não fui. E eu decido que posso ir de comboio, de avião, de barco, de bicicleta, a pé. Depende dos recursos, do tempo que eu tenho, da pressa que eu tenho. Eu decido que vou de comboio. Eu já decidi que vou de comboio, mas ainda não comprei o bilhete. Até eu comprar o bilhete, eu ainda estou em processo de liberatório. E a seguir vou comprar o bilhete. E pode acontecer, ou pode acontecer, é da contingência da vida, pode acontecer que eu compro o bilhete e acabo por não ir, por qualquer razão acidental, qualquer coisa que acontece. Isto para dizer que o processo de tomar decisões na vida, no geral, já de si tem um conjunto de etapas e nós às vezes nem damos por elas. Nós tomamos decisões com a ligeireza com que saímos da cama. Apostaria que nenhum de vocês nesta altura consegue exatamente dizer se quando saiu da cama com o pau à direita ou para o lado esquerdo, se pôs primeiro o pé no chão e qual é que pôs, sem pensar. Há um conjunto de decisões que nós tomamos, já não pensamos muito sobre elas. Há outros conjuntos de decisões que nós tomamos que têm impacto na vida das pessoas, na nossa vida, não é das outras, é na nossa. Nós tomamos decisões relativamente à nossa vida com a nossa capacidade para decidir. E alguns de nós têm efetivamente um conjunto de valores, uma grelha de valores que lhes permite dizer, eu nesta circunstância ou naquela, quero que me aconteça isto ou aquilo. As pessoas da saúde sabem muito bem, os profissionais de saúde sabem, que às vezes as pessoas têm uma ideia, uma pré-figuração sobre aquilo que gostariam que lhes acontecesse, mas que quando a situação se lhes coloca, muitas vezes reagem de forma diversa. Ou não, mas às vezes reagem de forma diferente. E a noção de que a vida, as aprendizagens com a vida, a condição da natureza humana, tem uma incerteza grande associada à nossa própria capacidade de gerir as situações. Já fiz esta entrada, que é uma entrada geral. É da maneira como se vive a vida. E então vou pensar. E em relação à área da saúde? E na área da saúde as questões relacionadas com a informação e o conhecimento? Pois é a mesma coisa. Eu, para tomar decisões, preciso ter informação. Eu, para tomar decisões, preciso de saber sobre o que é que se passa, a natureza, as consequências, o prognóstico, o que é que pode ser. Então, a questão é, tenho eu informação e eu decido em função da informação de que disponho. Portanto, a questão da teoria da informação ou do consentimento. Em Portugal tem uma expressão, eu já usei várias vezes esta ideia, que a nossa expressão de consentimento é quase a tentatória da possibilidade de dizer não. Porque quando nós perguntamos a alguém se consente, o nosso povo, aliás, tem uma expressão fantástica do quem cala, consente. A noção de que se as pessoas consentem, isto significa que dizem que sim à proposta que lhes é feita. Ora, no que diz respeito às questões de saúde, estou a caminhar para o fim de vida, mas ainda não cheguei lá, a todas as questões da área de saúde, quando acontece alguma coisa, é suposto que a pessoa possa ter a informação e consentir. Eu digo consentir e vocês ouvem dizer que sim. Mas quando se diz consentir, não é dizer que sim. Consentir significa expressar a sua vontade. E as pessoas podem dizer que sim, podem dizer que não, podem pedir outra opinião, podem dizer vou ali pensar já venho, vou falar com a minha família, ou decido mais tarde, ou não quer saber. Ou o que vocês quiserem mais. E eu tenho aqui um cenário de respostas que correspondem a consentir, a teoria do consentimento, quer dizer, sim, sim, concordo, é isso, pode ser, avance,
Mas também tem a recusa de tratamento, e às vezes confunde-se a recusa de tratamento com outra coisa qualquer. A recusa é quando alguém, no legítimo uso da sua autonomia, diz: eu estou informada, sou maior, tenho condições para decidir, sei o que é que vai acontecer e eu não quero. E faz uma recusa. Também pode acontecer que, quando se fala em tomar decisões, a grelha de valores das pessoas já tem à partida pré-determinado o que é que elas querem para si. E elas conseguem dizer, antes de deixar de poder decidir sobre si, o que é que gostariam que fosse feito ou não fosse feito. E é aqui que entram as diretivas antecipadas de vontade. As diretivas antecipadas de vontade, aos amigos DAVs, que é Diretivas Antecipadas de Vontade, em sigla, não é? Nós poupamos se dizemos coisas pequenas. As DAVs em Portugal foram publicadas em 2012. Mas é curioso, porque já não são a primeira iniciativa e a primeira discussão que se fez sobre as Diretivas Antecipadas de Vontade. Em 2001, quando foi a transposição para Portugal da Convenção dos Direitos Humanos e da Biomedicina, agora até hesitei porque começam-se a citar documentos e a atenção começa a fugir. E eu não queria que vocês me fugissem, portanto, vê-se foco outra vez. A expressão que estava colocada na altura na resolução era que os desejos previamente expressos têm de ser tidos em conta. Mas isto não tinha uma especificidade material, não era concreto. Então o que aconteceu foi que se discutiu durante algum tempo a questão das DAVs e do testamento vital. E o que passou basicamente para a comunicação social e para a discussão dos cidadãos foi o testamento vital. O que nós temos hoje em Portugal, publicado desde 2012, é a figura das DAVs com, eu diria, duas dimensões, duas possibilidades e que não se excluem mutuamente. Eu tenho o testamento vital em que as pessoas podem dizer o que querem ou não querem que lhes seja feito quando deixarem de ter capacidade para decidir sobre si. E quando eu volto a repetir o querem ou não querem, porque às vezes há quem acha que o testamento vital é sempre o que não quer. E a noção do é o quer ou não quer. E no nosso modelo, na minuta que foi publicada e que pode ser usada, a noção de que as pessoas podem não querer ser reanimadas, ser sujeitas à ventilação, ser sujeitos de estudo à investigação experimental, ou podem querer receber cuidados paliativos, aceitar ou pretender ter assistência religiosa e têm um campo aberto. Não é obrigatório escrever o testamento vital de acordo com a minuta. As pessoas podem escrever um testamento aberto e dizer quer, não quer. Ok. Qual é o enquadramento? O enquadramento é duplo. Não pode ser pedido alguma coisa que a lei não permita fazer e não pode ser pedido alguma coisa que seja contra as leis dos artes, seja, descodificando isto, as melhores práticas do ponto de vista da evidência que temos hoje, do conhecimento que temos hoje. Mas há outra figura ligada às DAVs que é do Procurador de Cuidados de Saúde. Eu posso não saber exatamente qual é a circunstância e querer escolher a antecipação, mas posso achar que confio em alguém o bastante para dizer, em situação de eu não poder escolher, faz favor, escolhes tu por mim. E designo como Procurador de Cuidados de Saúde uma pessoa que me representa na globalidade. Portanto, isto é quando falamos em DAVs. Quando falamos em DAVs, em Diretivas Antecipadas de Vontade, é a nossa realidade. O que é preciso para as pessoas conseguirem formular um juízo antecipado? Eu diria, é preciso informação e convicção. As pessoas têm que ter convicções sobre aquilo que querem que seja o seu processo ou aquilo que querem que seja realizado. Também é verdade. Falámos um bocadinho de informação e um bocadinho de dados. Só um bocadinho. Pode ser importante discutir isto adiante. Eu preciso clarificar dois conceitos que a mim me parece que são usados, perdoem se eu estiver errada, mas que são usados de uma forma quase indistinta. Quase como se fossem a mesma coisa. E que, franca e verdadeiramente, não são a mesma coisa. Quando nós dizemos eutanásia e dizemos suicídio assistido, não estamos a dizer a mesma coisa. E quando nós dizemos que há uma suspensão de medidas inúteis ou uma omissão de medidas inúteis, também não estamos a falar de eutanásia. Portanto, era importante clarificar do que é que nós estamos ou não estamos a falar quando falamos de eutanásia. Porque há obras dos anos 70 que dividem eutanásia ativa e passiva, em direta e indireta. Podemos usar essa linguagem, mas basicamente isso só nos complica um bocadinho o raciocínio. Vou-vos propor que hoje aqui nós tínhamos para nós, todos na sala, que eutanásia, vou começar nesta ponta, do ponto de vista do eixo da ação, a eutanásia significa a conjugação de dois elementos importantes. Eu tenho alguém consciente, capaz de decidir e de tomar decisões por si, que diz que quer morrer, e tenho um profissional de saúde que realiza o ato. Isto é eutanásia. Na classificação tradicional dos anos 70 e 80, estamos a falar de eutanásia sempre que falamos de direta, ativa e voluntária. O resto, já lá vou, ver se vos consigo passar a mensagem, porque conceptualmente eu não posso tomar por eutanásia a decisão de não intervir, a decisão de não reanimar quando eu tenho uma fertilidade ou quando não se ajusta, digamos assim, àquilo que é o resultado do esforço terapêutico.
E podia não falar muito complicado, porque há uma heterogeneidade grande de formação das pessoas que estão a assistir e até agora compreenderam tudo o que eu estive a dizer. Se dizerem que sim, eu vejo. Ok. Então, esta noção de eutanásia tem estes dois elementos. Portanto, eu tenho alguém consciente orientado para baixo de sobre si, é assim que nós temos assumido até merecida a definição europeia internacional, e tenho um profissional que, numa determinada estrutura, seguindo um determinado processo, realiza o ato. Ok. A seguir, o suicídio assistido não é a mesma coisa. Eu estou dizendo, a seguir, nesta perspectiva do vou caminhar para cá, para o meio. Suicídio assistido, eu tenho uma pessoa maior consciente capaz de decidir sobre si, que delibera que quer morrer, e alguém que fornece os meios. E já não é exigível que seja um profissional de saúde a fornecer os meios, pode fornecer os meios, mas não realiza o ato. A história do Ramon Sampedro, do mar adentro, toda a gente fala, não é eutanásia, é suicídio assistido. Quando se falava na notícia, às vezes o mass media, vou olhar para cima, às vezes o mass media não presta um bom serviço nestas matérias. Uma recusa de tratamento pode conduzir à morte, não digo que não, mas uma recusa de tratamento não é eutanásia. Alguém que diz eu não quero uma amputação e vai morrer em consequência desta decisão, então há aqui um processo eutanásico. A eutanásia tem que ter uma intervenção direta para matar alguém que pediu para ser morto e que faz, neste sentido, a conjugação das duas cláusulas. No suicídio, eu tenho alguém que neste processo quer morrer e tenho quem lhe fornece os meios, profissionais ou não, numa estrutura que aceita que os meios são fornecidos. Eu venho dali para aqui, não é? Portanto, venho dali para aqui. O que é que também não é eutanásia? Uma morte cerebral ou estado destrutivo persistente não é para falar de eutanásia. E, portanto, esta noção, ou não é para falar de eutanásia no sentido de eutanásia que eu estou a colocar, ativa, direta, voluntária, de alguém que diz eu quero. Qual é o ponto de equilíbrio? Vou passar aqui para este lado. Se nós pensarmos num ponto de equilíbrio, as pessoas da ética, isto tem sido discutido basicamente em termos de ética e bioética, a noção de que existe um equilibrado processo, um processo balanceado de fazer face ao fim da vida, na perspectiva de ter dignidade na vida e na morte, e, portanto, no processo de morrer, maximizar o bem-estar, evitar o sofrimento e a dor. E esta questão da dor e do sofrimento é candente no que diz respeito à maneira como as pessoas vivem os processos de fim de vida. A nossa, diria eu, preocupação major com a dor e com o sofrimento. Os dados são absolutamente, eu diria, preocupantes. Nós temos uma taxa altíssima de gente que tem dor crónica, dor aguda, nós temos um baixo consumo de analgésicos opiáceos, nós temos um programa de valorização da dor, mas efetivamente a área da dor e dos cuidados paliativos é uma área que precisa de investimento para aquilo que se chama habitualmente a ortotanásia. O equilibrado, o balanceado, o não se prolonga desnecessariamente e com sofrimento a vida e não se abrevia nem acelera a morte. Aliás, há agora uma expressão inglesa mais ou menos interessante a propósito do hasted death, mais ou menos como seria a morte acelerada. Nesta ponta, deste lado, tenho ali naquela ponta, em contraposição, o conceito de eustanásia. Estou mesmo a acabar os conceitos, ainda tenho um minuto. Sim. O conceito de eustanásia, nós falamos de eustanásia quando existe uma intervenção. Por acaso nós dizemos de eustanásia que é uma palavra bonita, mas se eu dissesse à maneira dos franceses, eu diria encarniçamento terapêutico. E toda a gente percebe logo o que é. Ou diria, como eles dizem agora, uma obstinação desrazoável. Nós em português dizemos obstinação terapêutica. Esta ideia de que eu tenho os meios. Portanto, se eu tenho os meios, eu posso fazer um investimento na realização da utilização desses meios e posso prolongar e tentar. Isto teoricamente é mais fácil do que às vezes parece no real. Que é quando é que eu tenho futilidade terapêutica. Ou seja, quando é que é inútil continuar a investir, porque na verdade o que estamos a fazer é aumentar o sofrimento sem qualidade de vida e sem esperança de que resolva seja qual for o problema. A eustanásia é habitualmente acompanhada da expressão da futilidade terapêutica e há aqui outra expressão que nos vem ao meio, estou mesmo a acabar os conceitos, que é numa lógica de olhar para uma determinada situação concreta. Às vezes as pessoas consideram que se pode dizer se não fizer nada, isto é matar as pessoas. De um ponto de vista ético, de um ponto de vista bioético, não existe uma diferença ética relevante entre decidir que se há futilidade eu não inicio medidas terapêuticas ou dizer que se há futilidade eu levanto, suspendo medidas terapêuticas e não intervenho. E este não intervir é particularmente penoso com a exigência hoje, às vezes, das pessoas, por outro lado, com a possibilidade da tecnologia. Nós tínhamos um eticista português que costumava dizer nós um dia vamos compreender que nem tudo o que é tecnicamente possível é eticamente aceitável. E, portanto, aquilo que estamos aqui a colocar, se quiserem, mais do que os conceitos, é uma reflexão sobre os processos de morte e de morrer e qual é a nossa cultura de limites, qual é a nossa moralidade coletiva relativamente a esta matéria.
o que é que nos preocupa, o que é que nós somos capazes de discutir e de refletir em ligação a todos estes tópicos que convergem naturalmente com as decisões de fim de vida. E a pergunta sobre quando eu não puder decidir, que é aquela pergunta do, então, imagine-se que eu não posso decidir. Porque às vezes o que aflige alguns de nós é a falta de informação, é não saber exatamente o que é que está a acontecer, é a ansiedade de não ter informação. A seguir é muitas vezes em situações de doença, a ansiedade de não saber o prognóstico, o que é que vai acontecer, o que é que pode acontecer. A noção de quando confrontados naturalmente com uma notícia de morte. Eu vou fazer aqui uma pausa, estou todos a ficar com a céu. Imaginem que estão 100 pessoas nesta sala. Não estão 200, mas eu vou usar do 100. 100 é uma boa medida para a potência relativa. Somos 100. Está bem? Nós 100, 18 a 20, dependendo dos sítios e dependendo de outros fatores, 18 a 20 de nós vão morrer de morte súbita. Vão morrer de uma paragem de autocarro, um acidente, morte súbita. A nossa epidemiologia hoje da morte, com o envelhecimento, o aumento das doenças crónicas, é que 80, 78 destes 100 vão morrer com uma agudização de uma doença crónica, vão morrer naturalmente com uma doença oncológica com desgaste de trajetória de sobrevivência. Portanto, falarmos sobre as questões da morte e do fim de vida não é uma questão que interessa só aos doentes terminais, não é uma questão que interessa só aos profissionais de saúde, não é uma questão que interessa só aos políticos para a proteção ou para a vinculação ou para fazer uma legislação. Se me permitem, esta é claramente uma matéria que nos interessa a todos. E não é só de interesse comum no que diz respeito à forma como podemos e devemos discutir e refletir estas matérias para a nossa sociedade, a nossa cultura. Tem um bocadinho a ver com a nossa concepção da participação nestas matérias como nas outras. E, naturalmente, o Conselho tem insistido muito nas questões da divulgação, que é, antes de pensarmos se eu sou capaz de discutir esta coisa concreta e aquela coisa concreta, é se eu sou capaz, cada eu, sou capaz de discutir os assuntos e procurar encontrar o que é melhor para nós na sociedade, quer do ponto de vista das questões de fim de vida, quer das questões relacionadas com os processos de doença, sofrimento e de morte. E tornar este assunto um assunto que não é nem um assunto só da moda, nem um assunto só do político ou só daquelas pessoas da bioética. É um assunto de cada um de nós. Mais cedo ou mais tarde, numa circunstância ou noutra, cada um de nós e vós vai se confrontar efetivamente com o final da sua vida. Eu não disse com a sua morte, eu disse com o final da sua vida. E a forma como cada um de nós planeia, pensa e funciona, que é um fim de vida com dignidade, também tem a ver com a maneira como viveu a sua vida. Eu tenho muito receio desta coisa do peso dos outros, dos 400 mil idosos, dizia o estudo da semana passada, que vivem sozinhos neste país em situação de pobreza. A questão da autonomia, é muito importante ter autonomia para decidir, mas é importante também compreender as condições para o exercício da autonomia. E se eu tenho ou não tenho condições, porque as pessoas que são peso, que entram nos serviços de saúde a dizer que não fazem falta a ninguém e que são um peso, estão exatamente numa condição de perguntarmos sobre processos de viver e envelhecer com dignidade. Até já. Obrigada. Então, vou para ali. Passamos a palavra à Maria do Céu Ruedo, que vai fazer uma pequena introdução com slides. Tem som? Tenho. E isto, mas eu não tenho cá... eu não tenho cá a comunicação. Não? Certo. Agora já tenho. E agora, espera lá, agora não estou a conseguir fazer com que isto ande para a frente. Já carreguei nos vários sítios, mas ela não está a andar. Pois, provavelmente preciso de ajuda aqui. Peço desculpa à equipe, peço ajuda à equipa técnica. Talvez não Ele está ligado. Ele está a ver, não está a funcionar aqui. Onde é que está a apresentação? É uma destas? Onde é que está a apresentação? Ela ali está. Aí não está. Mas tem que se voltar. Espera lá. Já dá. Com isto aqui já dá. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite que me foi dirigido para estar aqui presente e é com o maior gosto que aqui estou. E peço desculpa de falar com PowerPoint, mas eu sou jurista e estas questões têm tanta complexidade técnico-jurídica que eu socorro-me do PowerPoint essencialmente para não me perder nas palavras.
apesar de ser verdade que às vezes as palavras nos traem, mas enfim, eu tentei ser o mais precisa e concisa, e é por isso, como estes conceitos ainda por cima são complicados, é por isso que eu vou seguir o PowerPoint. De qualquer maneira, eu começo por ter algumas fotografias. Esta é uma fotografia do livro Assentos, do professor Fernando Gil, do filósofo Fernando Gil, que é de 2005, e ele tem um escrito neste livro que se chama Mor certa, hora incerta. Este brocardo, Mor certa, hora incerta, era um brocardo que nós aprendíamos nos bancos da Faculdade de Direito quando estávamos por lá, e o Mor certa, hora incerta era precisamente o brocardo latino que dizia que sabíamos que havia morte, mas nunca sabíamos o momento. E o filósofo Fernando Gil, precisamente nesse escrito, explica que, com os avanços da tecnologia e outras realidades, a hora se torna hoje em dia cada vez mais certa. Aliás, o que aqui estamos a falar, já estamos na noção de morte negociada, e só é possível falar de negócio de morte negociada porque a hora é cada vez mais certa, no sentido do termo em que a pergunta é esta: é possível ou não marcar a hora da morte? E o Fernando Gil apresenta-nos um quadro das 3 éticas. Fala da ética da liberdade, fala da ética da obediência, porque ele acaba por querer situar estas questões todas na ética da responsabilidade, que é uma ética que se baseia na solidariedade, na compaixão, no princípio da piedade, no comprometimento, num sistema ternário, sujeito o outro em ação. E o Fernando Gil explica que a ética da responsabilidade tem muito a ver com chamar a si, enquanto nas outras éticas, na ética da liberdade, há uma afirmação do si, é uma ética de raiz kantiana, tem a ver com a liberdade e com a afirmação dos possíveis. A ética da obediência tem mais a ver com o sacrifício, com a salvação e com a resignação. Fernando Gil diz que tem a ver com o padecimento, com a doença, precisamente com a morte. Na ética da responsabilidade há uma interação entre sujeitos e portanto, eu sublinho nomeadamente a questão da compaixão e da atuação de terceiros. E ele, Fernando Gil, acaba por dizer, e eu trouxe aqui a fotografia da própria folha do livro, contudo, em relação às grandes interrogações atuais, é uma expressão dele, por exemplo, em torno da interrogação voluntária da gravidez, das manipulações genéticas, da morte assistida, julgo que só uma ética da responsabilidade permitirá, não ouso dizer resolver, mas pelo menos negociar, e é interessante porque ele utiliza a palavra negociar. Eu penso que na altura não se falava de morte negociada, mas ele já utiliza, negociar diferentemente os impasses que nos torturam. E eu não hesitei em trazer a parte final do escrito do Fernando Gil, porque é muito bonito. Ele cita Montaigne e diz que a vida inteira dos filósofos é um estudo da morte, nestes termos, e depois é Montaigne, mas sou da opinião de que a morte é o fim, mas não a finalidade da vida, é o seu fim, a sua extremidade, não porém o seu objeto. A vida deve ser para si mesma o seu objetivo, o seu desígnio, o seu correto estudo é dar-nos uma regra, conduzir-nos, suportar-nos. Ao número de outros deveres compreendidos neste geral e principal capítulo de saber viver, pertence este artigo de saber morrer. E ele seria dos mais leves se o nosso medo não lhe desse peso. É muito bonito e, sobretudo, o saber morrer, eu acho que é exatamente isso que nós estamos aqui todos a tentar fazer. Depois, trago-vos a capa de um outro livro para introduzir a Margaret Button, que é a tal autora de que há pouco a Lucília falava, que é um livro chamado O Tempo da Vida, que é uma expressão cara ao professor João Lobo Antunes, e foi um Fórum Global de Saúde sobre o envelhecimento. Isto aconteceu em 2008, 2009, e o livro é da Princípia, uma edição de 2010. E neste livro há um escrito, o livro todo ele é cheio de escritos interessantíssimos, todos sobre o envelhecimento, mas há nomeadamente este, chamado A Dignidade Humana e as Pessoas Muito Idosas, de Margaret Button, onde ela precisamente explica que o pano de fundo destas questões constitui o contexto do quadro demográfico conhecido como a transição epidemiológica, a mudança nos padrões de mortalidade desde os primórdios da história humana até ao presente. E é isto que eu acho que é muito importante, é que os padrões de morte mudaram e há uma mudança, há uma transição epidemiológica que tem, de facto, importância nesta matéria. Aliás, ela a seguir dá um quadro das várias formas de morte, cancro, falha sistémica dos órgãos, demência, senilidade, mas, sobretudo, o que eu quero pôr em evidência é o que ela sublinha, e que é a morte e os declínios previsíveis.
muitas das tradições religiosas, isto é uma súmula do pensamento dela, e culturais, formaram-se em fase anterior da transição epidemiológica, comparativamente ao que temos hoje, fazendo parte da nossa cultura e estando ainda entre nós, mas adaptando-se mal à contemporaneidade, máxime ao facto de se morrer hoje predominantemente de doenças com declínios caracteristicamente previsíveis. E é no caracteristicamente previsíveis que eu me queria centrar. De qualquer forma, é a fotografia do livro, da página da Margaret Button, em que ela precisamente introduz o conceito morte negociada. Eu não resisti quando estava a ler a pôr aquilo entre aspas, porque achei interessantíssimo e sublinhei, está aqui a fotografia, e na morte negociada ela põe estas categorias todas que eu a seguir vou expressar-me sobre elas juridicamente, quer dizer, vou explicar o que é tolerado e o que não é tolerado no nosso ordenamento. E ela fala de ordem de não ressuscitar, de suspensão e supressão de tratamento, de recusa de tratamento por pacientes com capacidade de decidir, da utilização de antidose e de opiáceos com duplo efeito, suspensão e supressão de nutrição e hidratação artificial, sedação terminal, paragem voluntária da alimentação e bebida, e depois começa a fala do suicídio medicamente assistido, e da eutanásia ativa voluntária e da não voluntária, enfim. Depois, só na parte final é que fala, de facto, do suicídio assistido e da eutanásia. Todas as outras práticas, como dizia há pouco Lucília, não são consideradas, enfim, são práticas toleradas pelo nosso ordenamento. De qualquer maneira, é isto que ela chama morte negociada. Depois, ela diz, Margaret Button diz que há um certo compromisso sobre certos métodos, e ela tem em conta, claro, não a realidade portuguesa, mas a realidade do mundo inteiro. Ela é americana, é uma especialista, tem, aliás, uma obra sobre a morte de 2005, e ela diz que há um maior recurso a métodos menos controversos, como as ordens de não ressuscitar, a suspensão ou a supressão de tratamento, a utilização de morfina com a ação de duplo efeito e sedação terminal, parecendo surgir um compromisso sobre a utilização destes métodos, diz ela. E diz que a ajuda de um médico na morte devia ser permitida como último recurso. Mas eu trago outra vez aqui a fotografia do livro, porque é muito importante agora para fazer a ponte ao professor Figueiredo Dias, que é o jurista que eu aqui vos trago, que me ajuda a equacionar estas questões. Ela diz que a evolução linguística constitui uma parte substancial destas mudanças. E depois diz mesmo cá em baixo que em muitos outros contextos a expressão ajuda para morrer, eu sublinhei, não desisti quando estava a ler, ajuda para morrer, com muito menos conotações negativas, ou morte dirigida pelo paciente, entrou já em uso. Eu não sei quanto tempo tenho, mas agora eu ia entrar na questão técnico-jurídica. Não sei se estou... Quanto? 5 minutos. 5 minutos, não sei se estou a falar muito depressa, se me estão a acompanhar. Estão a acompanhar? Bom, 5 minutos, eu não sei se consigo... Enfim, o que é muito interessante é que, vou falar ainda mais depressa, o que é muito interessante é que o professor Figueiredo Dias, que é um jurista conhecidíssimo, um professor da Faculdade de Direito de Coimbra, jubilado, muito responsável pelo Código Penal que temos, também fala num escrito que chama de ajuda à morte, é mesmo o título do escrito dele. Ele não usa a expressão eutanásia, porque a expressão eutanásia é evada de muitas conotações que muitas vezes não explicam, não dão a realidade do que estamos a falar. E ele explica que ajuda à morte é o auxílio prestado de acordo com a sua vontade real ou presumida a uma pessoa severa e irrecuperavelmente enferma, frequentemente insuportável sofrimento, no sentido de lhe tornar possível uma morte em condições que o enfermo reputa ou há razões para presumir que repute humanamente dignas. Este é o conceito com o qual ele trabalha. E depois ele explica, distingue entre ajuda à morte em sentido estrito, quando o processo de morte já teve início, e ajuda à morte em sentido amplo, quando o doente pode viver ainda algum ou mesmo muito tempo, tendo manifestado vontade ou sendo esta de presumir, no sentido de colocar termo a uma vida que, por via da doença e sofrimento, lhe surge como insuportável. É a situação dos estados vegetativos permanentes, esta em sentido mais amplo. Depois, ele diz que se destacam, entre as hipóteses ditas de eutanásia, as que deontológicas e jurídico-penalmente são proibidas e as que são permitidas. Aliás, eu queria desde já dizer que o Código Penal nunca utiliza a palavra eutanásia. O Código Deontológico da Ordem dos Médicos, esse sim, utiliza a palavra distanásia, eutanásia, mas o Código Penal português, que tem penas privativas de liberdade, nunca usa a palavra eutanásia, portanto, os conceitos técnico-jurídicos chamam-se de outra forma. Voltando ao que eu estava a dizer, são permitidas, diz o professor Figueiredo Dias, o que estava previsto no artigo 47 do Código dos Médicos anterior, e que não é considerada eutanásia a abstenção de qualquer terapêutica não iniciada, quando tal resulta da opção livre e consciente do doente ou do seu representante legal. Ora, eu ia falar das várias formas de ajuda,
A ativa direta é a única ativa direta, casos em que, através de comportamento ativo, se produz a morte ou se apressa em maior ou menor grau a ocorrência da morte, exemplo, a administração de injeção letal, esta é que é normalmente tida como a eutanásia ativa. E esta é, porventura, a única que é severamente punida ainda pelo ordenamento. As outras formas, a ativa indireta e a passiva, são, de alguma sorte, toleradas pelo nosso ordenamento. A ajuda à morte ativa indireta, ou frequentemente designada como duplo efeito, engloba os casos em que não é de excluir ou é mesmo seguro concluir com razoabilidade que a medicação tendente a atenuar as dores ou indutora de estado de inconsciência possa ter como resultado não intencional ou indesejado o apressar do momento da ocorrência da morte. Exemplo, a administração de doses crescentes de morfina. Ajuda à morte passiva, abrangendo os casos em que uma interrupção do tratamento ou omissão ocasiona um encurtamento do tempo de vida, de tal sorte que este deve poder entender-se objetivamente imputável a qualquer uma daquelas atuações, por exemplo, a renúncia à intervenção cirúrgica ou a cuidado intensivo, que teria a suscetibilidade de alongar o tempo de vida do paciente. Ora bom, eu agora ia explicar os princípios que se cruzam para resolver estas duas questões, mas eu não sei se tenho muito tempo, não sei se me dão mais algum tempo, porque senão não consigo chegar ao fim do raciocínio. Nestas problemáticas cruzam-se essencialmente o princípio da autonomia e porque os princípios jurídicos constitucionais conflituam entre si, de tal sorte que em algumas situações não é possível a sua realização plena, devendo antes aceitar-se a prevalência de uns sobre os outros. Numa das avenidas, eleva-se o princípio da autonomia e o consequente direito de autodeterminação individual. Quais são as consequências do princípio da autonomia no nosso ordenamento? A primeira é a irrelevância jurídico-penal do suicídio, ou seja, o suicídio ou a tentativa de suicídio. Alguém que faz uma tentativa de suicídio em Portugal, se ficar viva, não é punida, não é tido como crime. E a respectiva atipicidade, portanto, não é prevista como crime no Código Penal. Por outro lado, há um preceito no Código Penal, que é a sede legal da questão do consentimento informado, que é o artigo 156, que diz que as intervenções médico-cirúrgicas arbitrárias, ou seja, aquelas que, mesmo medicamente indicadas, levadas a cabo por um médico com finalidade terapêutica e mesmo em harmonia com as leis artis, se tiverem lugar sem consentimento do paciente, são consideradas crime. É um crime contra a liberdade. São consequências do princípio da autonomia. E, por causa disso mesmo, por causa desse artigo 156, que está, aliás, na secção dos crimes contra a liberdade, o professor Figueiredo Dias sublinha que a validade do princípio da autonomia conforma uma verdadeira regra deontológica fundamental que deve presidir a atividade dos médicos. E, para chegar ao respeito pela vontade do doente, corresponde a um só entendimento da função do médico. E sobre o só entendimento da função do médico, há aqui, nomeadamente, esta expressão: a função do médico não pode residir em manter vivos a qualquer preço os doentes que lhe são confiados, nem isso lhe é permitido quando contraria a vontade real ou presumida do doente. É assim a de, renunciando à parafernália de instrumentos técnicos hoje disponíveis para manter artificialmente as funções vitais do paciente, lhe proporcionar as melhores condições para que possa morrer naturalmente, na medida do possível, em paz e dignidade. Em vista dos progressos alcançados pela tecnologia médica, o que determina os limites do dever de tratamento médico não é a eficácia da aparelhagem, mas a decisão caso a caso, dirigida à vida e à dignidade humana. Isso são expressões ipsis verbis do professor Figueiredo Dias. Depois, noutra das avenidas, está o princípio da vida, evidentemente, que conflitua com este da autodeterminação. De qualquer maneira, isso não significa que o bem jurídico é absoluto, porque pode haver conflito de direitos fundamentais. A tutela do bem jurídico vida pode cessar em certas situações, nomeadamente quando há conflito de deveres ou direito de necessidade. Bom, íamos por aqui fora para explicar que apenas a situação de ajuda ativa direta, que era aquela a que se referiu a Lucília no início e a que eu também comecei por referir, que é quando é dada diretamente uma injeção letal, só essa é que é punida severamente pelo ordenamento. O tipo de crime é aquele, o homicídio a pedido, o artigo 134 do Código Penal, e também é punido pelo nosso ordenamento o auxílio ao suicídio, ou seja, alguém que ajude diretamente num suicídio a pedido também é punido.
De qualquer maneira, o professor Figueiredo Dias acha que, em determinadas circunstâncias, se houver um pedido insistente do doente, etc., ele propõe para futuro que haja a possibilidade de isenção da pena, mas, claro, isso levar-nos agora muito longe, é uma série de requisitos que não há aqui tempo para explicar. Fica a indicação de que é crime punido pelo nosso ordenamento. Quanto às outras duas situações, tanto da ajuda omissiva ou indireta, que é o duplo efeito, elas são ambas toleradas pelo nosso ordenamento. Ou seja, eu agora ia explicar do ponto de vista técnico-jurídico como é que isso se faz, mas dado o adiantado da hora, enfim, e porque estou limitada no tempo, não explico de forma tão pormenorizada, mas quero chegar ao testamento vital. Porquê é que surge o testamento vital? Porque nas situações de ajuda passiva é quando, por vontade do paciente, ele recusa a intervenção, a tentativa, por exemplo, recusa de intervenção, ou tentativa de suicídio, cuja decisão seja atualizada no sentido da recusa de tratamento, ou interrupção de tratamento por desejo do paciente. Nessa situação, em que o paciente não se encontra em condições de exprimir a sua vontade, seja porque o processo de morte já se iniciou, de resto as medidas podem ser inúteis do ponto de vista do tratamento, ou quando o enfermo é ainda moribundo, podendo viver meses ou anos, isto é, no caso dos estados vegetativos permanentes, aqui é que a investigação da vontade presumida do doente é que deve ser levada a cabo, porque o Código Penal diz que, precisamente, devemos sempre seguir a vontade presumida do doente. E a vontade presumida do doente não é uma vontade hipotética, é, no fundo, tentar encontrar a vontade real do doente. E é por causa desta questão da vontade do doente, de saber qual é a vontade do doente, nomeadamente para não administração de determinados medicamentos, para sedação letal, sedação terminal, queria eu dizer, etc. É aí que a investigação da vontade presumida, é aí que é importante a questão dos testamentos de vida ou vitais. E então, temos que esta é a lei de 25 de 2012, definiu as DAVs, que há pouco, eu já passei uma série de diapositivos, as DAVs, a Cecília estava a definir, eu dou a definição legal que diz instruções que uma pessoa dá antecipadamente relativas aos tratamentos que deseja ou recusa receber no fim de vida, para o caso de se tornar incapaz de exprimir as suas vontades ou de tomar decisões por e para si próprio, esta é a definição da lei 25 de 2012, e pode assumir duas modalidades, ou testamento vital, em que o próprio paciente manifesta a vontade que pretende valer no futuro em documento escrito, ou uma nomeação de procurador de cuidados de saúde, em que se delega a manifestação dessa vontade num procurador especificamente instituído para o efeito. De qualquer maneira, o testamento vital não é totalmente conformável livremente, porque a própria lei tem algumas categorias, e eu vou apenas dar duas ou três, estou quase a acabar. Por exemplo, a não submissão a tratamento fútil, inútil ou desproporcionado. A alimentação, portanto, pode-se também determinar o fim da alimentação e hidratação artificiais que retardem, diz a lei, que retardem o processo natural de morte. Isto são medidas negativas previstas na lei e numa portaria que depois se seguiu, mas também é possível medidas positivas, como o recebimento de fármacos necessários ao controle com efetividade da dor ou sintomas que possam causar padecimento e angústia. Há ainda outros limites no artigo 5º da lei, mas não tenho aqui tempo para dar, a Susana já está a olhar para mim com um olhar tão intenso que eu tenho mesmo que acabar. Portanto, eu ia acabar com o poema do Miyakoto, mas como não me deixam, não tenho tempo. Muito obrigada pela vossa atenção. Nós queremos ouvir o poema. Podemos ler o poema no fim de tudo. Podemos? Sim. Mas agora já aqui não está. Como? Querem que eu leia o poema? Sim, queremos, claro que sim. Pôr outra vez. Não sei se está. Vou pôr no fim. Consegue pôr o poema? Não, foi no fim. É que eu comecei com um filósofo, que é o Fernando Gil, e queria acabar com um poeta, que é o Miyakoto, porque ambos de Moçambique, que também é a minha terra. Versos do Prisioneiro, é um excerto de Versos do Prisioneiro, última carta do preso ao poeta. Aqui se dorme como se vive, com pouca pátria e muita insónia. Dormirei tudo sim, quando valer a pena despertar. No enquanto da espera, me vou por vezes suicidando. Nesses dias,
não risco o tempo nas paredes. E é tanto o desejo de desviver que já não me basta morrer. A morte perdeu validade, de tanto nela me aconchegar. Passo a palavra ao Sr. Padre Vasco Magalhães. Opa, vou para ali. Ok. Foi muito grande. Então, muito boa tarde a todos. Passo para aqui porque aqui é mais fácil ler a cábula e não me despistar com outras conversas. Cumprimento esta Assembleia, agradeço, como é evidente, o convite, estar aqui a participar. Tenho às vezes uma voz um bocado baixa, não sei se ouve em cima. Ouve? Sim? Também se não ouvirem, também olha. Então tivemos uma clarificação de conceitos e de linguagem e do que se pretende, depois este ordenamento jurídico-penal e agora entro para o campo da ética diretamente. Embora todos estejamos, de facto, dentro dessa esfera que não é fechada, que é um paradoxo. Mas enfim, e estou contente, exatamente porque, a certa altura, pensei que me tinha desviado do que era pedido, porque me decidi entrar nesta conversa a propósito da conversa que anda aí no ar sobre a legalização da eutanásia, que tem, de facto, a ver com tudo isto, e é uma conversa que muitas vezes tem sido desconversa e portanto, enfim, vou propor um bocadinho a minha opinião de como é que realmente é importante conversar sobre isso e quais são os caminhos que essa discussão nos pede. A verdade é que não tenho muitas questões com o testamento vital, só tenho com o nome de testamento vital, que é disparatado, como já foi dito. De facto, não tem nada a ver, o testamento é para depois da morte, as diretivas antecipadas é para antes, de maneira que é um termo já de si confuso e errado. Também não tenho grandes problemas com a questão da testanásia, embora tenha sido ótimo ali que se clarificasse todo esse monte de confusões que depois não nos deixam comunicar. E, de facto, é preciso dialogar sobre estas questões. É preciso que estas questões façam parte da comunicação humana. Também sobre a morte assistida, que surge na nossa cabeça, com tudo isto que se tem dito, como uma ação própria de matar, ou próximo disso, quando toda a morte devia ser assistida. Devíamos exatamente não deixar morrer ninguém sozinho, não deixar morrer ninguém sem conforto, sem presença, sem relação, com abandono. E por isso, morte assistida é também um termo enganador, porque sim, tudo devia ser assistido não no sentido de um assistente, mas no sentido de uma presença positiva, de acompanhamento pessoal e personalizado. E, portanto, também o assistir é enganador, porque assistir é estar a ver como é que as coisas se passam. Mas passamos do assistir para agir. Morte assistida. Suicídio assistido. Estou a assistir ao suicídio. De facto, como é importante esclarecer esta linguagem. Bom, vamos lá ver como é que eu me aguento com os 10 minutos, mas mande-me calar, se faz favor. Porque depois tem-se a mania que os padres falam demais, e é verdade. Bom, então, a questão ética. A questão ética é exatamente a questão da resposta a dar à pergunta de qual é o agir mais humanizante. Não é o agir humano, é o mais humanizante. E a ética é exatamente a tentativa de responder na prática como é que podemos agir de uma forma mais humana. E a cada situação que se apresenta, e particularmente esta do envelhecimento, da dor, do sofrimento, da proximidade, da longevidade, do envelhecimento, qual é a atitude da relação? Qual é a conversa? Como é que isso entra num agir que humaniza? De facto, perante a dor e o sofrimento, mesmo quando se considera um sofrimento insuportável, parece-me, e avanço já para a minha conclusão, que aliás não vai contra o que aqui o ordenamento jurídico, a eutanásia, tal como foi entendida, uma morte a pedido por outro, que me mata se eu lhe peço, e é exatamente isso que estamos a tratar, e é isso que perigosamente se quer legalizar, quer a quem quer. Então, é para mim uma dupla falsa resposta, uma dupla desconversa, uma dupla quebra na relação.
na relação humanizante. Sim, e desde logo por 3 coisas muito próximas do nosso cotidiano. É que este matar a pedido, ainda que seja por muitas razões, não tira o sofrimento, tira a vida. O que é uma coisa completamente diferente. Não oferece um caminho, acaba com a compaixão daquele que trata. Não resolve o problema e eu digo que é por compaixão, mas é a minha compaixão que terminou. Finalmente fico livre de acompanhar. E isto é paradoxal. E finalmente, disse que também é possível por perda de dignidade, mas a eutanásia não restitui a dignidade. Então é um mau negócio. Então esta negociação eutanásica é, por estes 3 caminhos, por estas 3 conclusões, de facto, um mau negócio. E, de facto, já Chesterton, na sua filosofia muito irónica, dizia que temos uma grande tentação, que é verdadeiramente loucura, que é tentar, muitas vezes, cair na esparrela, passo o termo, de resolver uma doença com outra doença. Normalmente pior. Resolver um problema com outro problema. E, de facto, estamos sempre a fazer isso. Tentamos resolver o individualismo com o consumismo, tentamos resolver o capitalismo com o marxismo. Passamos de doença em doença. E, de facto, o problema vai aumentando, porque não é realmente por aí. Então, essa conversa sobre a legalização da eutanásia é, para mim, haver um curto-circuito nesta comunicação entre a pessoa que pede e a pessoa que se propõe e, sobretudo, uma desconversa quando isto se torna não um processo de encontro de pessoas, mas uma legalização que é sempre uma realidade fria, que é tudo aquilo que não nos interessa numa situação de dor, numa situação de sofrimento, numa situação complexa, como muitas vezes estas coisas acontecem. Então, é um curto-circuito na comunicação e, segunda problemática da comunicação, é quase sempre, e isso é um bocadinho a minha experiência, uma quebra de confiança na relação médico-doente, ou na relação de acompanhante. Falo disto a partir da minha experiência, porque, como trabalhar em ética com as pessoas e como padre, estou sempre a ter pessoas que estão fartas da vida, que estão cansadas, que já não sabem o que fazer à vida, que me vêm pedir aconselho e tentar justificar que quer mesmo acabar com isto. Mas eu tenho a obrigação de me perguntar o que é que esta pessoa me está a dizer. O que é que significa este pedido para morrer? Porque seria infantil pensar que a pessoa o está a fazer com toda a compreensão, com toda a liberdade, com toda a consciência. Pode até achar que sim, mas em qualquer situação o médico tem que primeiro fazer o diagnóstico, portanto, tem que perguntar, mas o que é que queres dizer com essa dor? Mas onde é que realmente te dói? Mas o que é que realmente te preocupa? E, segundo algumas propostas de hoje para a legalização da eutanásia, parecia proibido fazer esta pergunta como se fosse uma falta de respeito. Antes, pelo contrário, é o respeito que me leva a tentar perceber o que é exatamente onde é que lhe dói. Claro que a pessoa está a dizer que não quer mais viver. Não quer mais viver assim. Não quer mais viver sozinha. Não quer mais viver na dor. Não quer mais viver... Mas a resposta é matar ou realmente encontrar um caminho para ir ao âmago da questão. O que é que exatamente esta pessoa quer dizer? E muitas vezes arranjamos razões muito subjetivas e politizadas, infelizmente, para não querer certificar, sob a capa do respeito, de perceber, mas exatamente onde é que está o teu problema. Sem questionar, ficamos no imediatismo, ficamos na interpretação à letra, nenhuma conversa se pode interpretar à letra, porque toda a conversa é complexa, não há racionalismos e não há expressões absolutas de nada. Eu quando falo sempre com afetos, falo sempre com linguagens próprias, falo sempre com aquilo tudo que tenho, não é? Para cada um de nós é ele próprio e a sua circunstância. E a circunstância é que é a problemática. Qual é a minha circunstância? Pode ser que eu esteja pressionado, porque já não vejo mais sentido para a vida. Não é só porque me dói, mas porque se me foi o trabalho, porque me foi a amizade, porque a minha circunstância agora é absolutamente escura. O que é que eu quero dizer quando a circunstância não vem ao de cima, se eu não fizer perguntas? Realmente, todas as nossas doenças e toda a nossa vida é bio, psico, sociocultural. E nestas 4 portas estão todas a agir ao mesmo tempo. Porque, de facto, parece-me que é uma questão biológica, a minha vida já não faz sentido, eu tenho
esta doença crónica que já ninguém pode curar, eu não estou com muita paciência para os paliativos, mas se calhar a minha doença é cultural, é psicológica, é social, é biológica. E eu tenho que contar realmente com toda esta complexidade de que é a vida. E seria astuto prescindir dessa realidade. De facto, eu tenho é que me tentar perceber o que é que está por detrás de cada vontade de viver e de cada desvontade de viver. No fundo, em cada um de nós, em cada pessoa, há um tripé que nos suporta na vida ou no desânimo perante a vida. E é, realmente, perceber que nós somos um desejo de afeto, de vida afetiva, de amor, um desejo de sentido e um desejo de lugar. E são estas três dimensões que podem entrar em ruptura na nossa vida. De facto, o grito humano é um grito de afeto, um grito de sentido e um grito de lugar. Podemos perder lugar, isto é o que fazer, o não ter espaço para viver, o não ter que fazer, o ser posto na prateleira e de lado, como já não ter perdido o sentido da vida. Que eu posso aprender com boa saúde, mas é uma doença pior do que um cancro às vezes. Não é? E que muitas vezes me leva a suicídio. Ou à tentativa de suicídio assistido, se não sou capaz de o fazer. Pode-me levar até ao pedido de eutanásia. Por isso, toda a problemática da eutanásia devia estar muito bem consertada. De facto, quando eu digo quero que me mates, o que é que eu estou a dizer? Para cada caso. Não posso generalizar. Mas há toda uma conversa, exatamente, toda uma negociação que me está a ser proposta. É um desafio para entrar na vida desta pessoa e ajudá-la a encontrar o caminho, uma falta de amor, que pode ser insuportável, uma solidão, um sentimento de exclusão e uma exclusão real que a sociedade me pode ter feito, que a família me pode ter feito, que a política me pode ter feito. O sentir-me um peso para os outros e um peso dos outros em mim quase insuportável. Então a minha vida afetiva está verdadeiramente chocada e abanada. Posso ter caído na falta de sentido. E não é só porque a minha doença é grave e vou morrer a pouco e porque me dói muito. Mas é sobretudo porque já não sei para que viver. Não sei que presença tenho nos outros. Ninguém me manifesta a importância da minha realidade. E esta é a verdadeira questão ética. Qual é o sentido da vida? Como é que os valores ainda me podem suportar para poder dizer tenho um amanhã e o meu amanhã vale a pena? Quando é que eu deixo de perguntar porquê para perguntar para quê? Quando é que eu deixo a pergunta infantil de porquê é que isto me aconteceu? Para perguntar para que é que a minha vida ainda pode? Realmente, depois muitas vezes, e é mais complicado ainda, a falta de lugar. Há muita gente que vive sem lugar. E a humanidade deslocalizada perde o pé. E nisso não é um problema médico, às vezes nem só psicológico, é um problema social e político. Mas que me pode levar a já não ter capacidade nem vontade de viver. Se com isto também a minha biologia se fragilizou, às vezes de uma forma grave, há gente que vive como não tendo lugar, não tendo verdadeiramente que fazer, não tendo reconhecimento da sua personalidade, não tendo papel neste mundo. Então, a resposta errada a este grito tão complexo da nossa vida não pode ser de maneira nenhuma matar. Aliás, matar nunca pode ser a resposta para a vida. E é da vida que porque a morte está a acontecer. Começamos a morrer no dia em que nascemos. E devemos todos exatamente de morrer. E isso não é a questão. A questão é com que vida vivemos e com qualidade de vida vivemos. E como matar, por ainda que eu já não valorize a vida desta pessoa, é realmente um atentado que ainda bem que o ordenamento jurídico o trava. E mesmo que algum de nós dissesse, mas eu tenho o direito de querer morrer e queira, isso não implica que o outro tenha o dever de me matar. Nem sequer o direito de o fazer. Porque eu posso pedi-lo, mas isso não pode nunca obrigar ninguém. Parece-me absolutamente lógico. Estou quase a acabar.
Por isso, devíamos pensar que atrevimento seria esse de legalizar o poder matar alguém só porque ele me o pede, sem eu ter percebido o que é que realmente me está a pedir e achando que isso me obriga. Não, obriga-me a perceber o que é que este grito quer dizer. Realmente, o que é que eu digo quando aceito, se aceitasse a eutanásia? Estou, no fundo, a dizer a essa pessoa, sim, já não serve para nada. Sim, vou-te ajudar a sair deste imundo. Sim, estou-lhe a dizer que até tenho pena, mas não é a compaixão que me leva a matar, porque isso seria a coragem de continuar a acompanhar. O que vai morrer ali é a minha compaixão, sou eu que me livro de ter que acompanhar. E estou a dizer, no fundo, estou a dizer à pessoa, vais-te livrar de mim. Já não precisas de me tratar. No fundo, estou a manifestar também a falta de coragem de acompanhar até ao fim. E estou a manifestar a incompreensão da dor e do sofrimento como um caminho partilhado. No fundo, estou a fugir ao problema. Por fim, como se pode confiar num médico eutanasista? Como é que eu vou ao médico se souber que ele é um adepto da eutanásia? Que ele não vê problema nenhum em dizer, sim, já não vale a pena. Isto seria a falta de conversa, o mau negócio, esta quebra de confiança na relação médico-doente. Ele, no fundo, não me entende, desiste de me acompanhar, desiste de me humanizar, desiste do meu caminho. Muito obrigada aos três pelas vossas intervenções. Pegando nesta ideia da negociação, não é? A negociação, e que estamos aqui a falar, a negociação implica conversar, debater, como estamos a fazer aqui, ter informação, mas implica realmente conversar quando se está no consultório do médico, quando se está em casa com a família, no nosso dia-a-dia, perante as situações difíceis. E eu agora ia um bocadinho atrás, voltar um bocadinho atrás, porque também é preciso negociar, não só para poder fazer as tais diretivas de vontade antecipada, como também é preciso negociar para pensar como é que queremos morrer, mesmo em termos dos cuidados paliativos, não é? De poder fazer essa exigência dos cuidados paliativos, que vem, aliás, nos próprios regulamentos de que também temos estado aqui a discutir hoje, mas que todos sabemos que há pouquíssimo acesso a cuidados paliativos, portanto temos o direito de exigir uma coisa que depois sabemos que não está disponível. Mas a minha questão para vocês é até que ponto é que realmente nós estamos preparados para conversar, nós, sociedade portuguesa, para conversarmos sobre isto no dia-a-dia, nos hospitais, nos médicos, quando sabemos que o Serviço Nacional de Saúde tem muitíssimos problemas, quando há uma cultura médica e não só, em que a comunicação entre o paciente e o médico nem sempre é mais fácil, quando nós sabemos que a nossa população ainda é uma população que foi educada para não fazer perguntas ao médico, não é? Para aceitar tudo. Temos muitos problemas de literacia de saúde, portanto eu queria que vocês falassem um bocadinho, no dia-a-dia, na prática. Parece-me que o que acontece é exatamente o oposto. Não me parece nada que as pessoas cheguem ao consultório do médico a pedir para morrer. Parece-me que existe muito mais o oposto, é as pessoas pedirem para ser salvas, os familiares pedirem para ser salvos, haver uma enorme dificuldade em enfrentar realmente o final de vida e poder discutir com o seu médico, com o seu marido, com o seu filho, como é que eu vou passar o meu final de vida, realmente aceitar isso, não é? Queria que vocês pudessem falar um bocadinho sobre isto e sobre esta questão se às vezes estamos a pôr a carroça à frente dos bois. Se calhar pudessem cada um fazer uma intervenção muito breve, porque depois a seguir vou já passar para o público, porque penso muito que já breve, está a só ficar que bastante tarde. especificamente sobre a lei, porque uma das grandes vantagens desta lei, a lei de 2012, 25 de 2012, foi precisamente abrir essa possibilidade onde ela não era, onde havia precisamente pactos de silêncio. Portanto, a lei, na medida em que permite que a pessoa escolha, não várias coisas que lá estão elencadas,
precisamente tornou aberta essa avenida que não estava. Não estamos a falar de eutanásia ativa, direta, não é nada disso. Estamos a falar de não há distanásia escolhida pelo próprio doente, a pessoa poder dizer quer um procurador de cuidados, que era uma coisa que também era um tabu na nossa sociedade, e agora está tudo escarrapachado, por assim dizer, numa norma. E, portanto, que não é nunca eutanásia ativa direta, não é nada disso. Não estamos a falar Exato, disso. mas simplesmente dizer que não querem a obstinação terapêutica. Não querem oxidação terapêutica, não querem Exato. hidratação porventura, em determinadas situações. Ou seja, querem que o processo natural de morte ocorra, que não haja prolongamento, encarniçamento, querem sedação, querem cuidados paliativos. Isso agora está escrito, é possível. Portanto, isso tornou... Isso também protege os médicos na sua profissão, no seu dia-a-dia? Vamos lá ver, protege os médicos. Eu acho que esta norma, eu peço desculpa de falar muito das normas, mas realmente as normas só são importantes na medida em que contêm valores. Esta norma do Código Penal, o artigo 156, que fala das intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos arbitrários, que é como quem diz que nenhuma intervenção médica pode ser feita sem o consentimento do doente, é aí que estamos, e sem o consentimento, neste caso, em fim de vida, é muito importante, porque sempre protegeu os médicos. Esta norma está no Código Penal desde 82. A maior parte das pessoas não tem a noção. Ou seja, e esta norma explica a autonomia do doente. O doente tem autonomia. A autonomia das pessoas não se faz por decreto-lei. Agora, pois desculpa, não, já estou farta de estarmos todos de acordo. Pois está bem, mas de qualquer maneira Mas vai criar aqui um bocadinho de ajuda. discussão. Claro, ajuda. A autonomia das pessoas não é porque está na lei. Claro que não é, mas A relação ajuda. interpessoal não se escreve na lei. Não é porque uma lei diz, informe-se, que no dia-a-dia, no cotidiano, as pessoas são informadas. Eu lamento dizer isto assim, mas até se fala numa dita conjura de silêncio. Eu agora estou a fazer o papel, senão isto aqui nada, estamos todos de acordo, Claro. é um aborrecimento pegado para si próprio. Mas eu não estou a falar de informação, estou a falar de Mas eu estou a consentimento. falar de informação porque a informação é que permite tomar decisões. Claro. Eu sou enfermeira, Claro. há muitos anos que vejo os enfermeiros acompanharem as pessoas que estão em estado terminal, há muito tempo que vivo processos difíceis de comunicação. Já sei que a relação interpessoal não se constrói porque está uma lei a dizer que é para fazer. Também sei que a conjura do silêncio tem sido... Sabe o que é a conjura do silêncio? Sabem? É que não estou para aqui a dizer mais... Eu não quero estar a explicar coisas. muito É rápido. sim. A notícia é muito má para ela. Toda a gente aqui já fez ou já participou numa conspiração do silêncio ou numa conjura de silêncio. Conspiração de silêncio. A notícia é má para ela, é melhor não lhe dizermos nada. Ela fica sem saber. E isto é combinado entre os familiares próximos, os cuidadores informais e os profissionais de saúde. E nós não lhe dizemos. E olha, desculpem-me, está na lei que o primeiro a saber informação de saúde sobre si é o próprio. Está na lei que o titular dos dados de informação de saúde sou eu. Não, já disseram. À minha mãe, ao meu pai, ao marido, ao meu irmão, já combinaram como é que era e eu estou à margem da conversa. Isto era para dizer o quê? Desculpem-me, era para começar a agitar aqui um bocadinho. Não, mas era aí Não é porque está na que eu queria lei chegar. que a prática do cotidiano, e aqui alguns juristas na sala estão entre o sorriso e a ofensa, mas a noção, basicamente, que também há juristas na sala, a noção a certa altura é não nos podemos escudar atrás da existência de uma lei, porque é ao contrário. A lei representa aquilo que nós valoramos para estar na lei. E as leis também se alteram ou se modificam, as leis não estão escritas ad eterno. Essa é a vantagem da discussão sobre as leis. A lei, por si só, não cria universo. Desculpem. A discussão ética, da cidadania ativa, da participação das pessoas, muda as leis. Até há figuras para isto, não é? A objeção de consciência, a desobediência civil, há uma data de maneiras de... Agora, isto era para não nos agarrarmos à lei. Agora, a verdade é que agarremos-nos à lei. Vamos lá agarrar-nos à lei. A lei tem Mas escrito eu que há não acho dados. nada que se deva agarrar à lei, repara. Eu Não, só estou a mas dizer é podemos que a lei agarrar. abriu essa possibilidade expressamente. Sabe como é que os professores de bem, saúde e às bem. vezes usam as leis e como é que todas Eu acabei as com um pessoas poema, usam as leis? repara. Eu Eu acabei varia com um um poema. bocadinho, mas é assim a modos como, sabem como quê? Como escudo. Eu cá nunca vi uma lei entrar porta dentro, como é que eu gostava disto como uma norma. Somos nós que as transformamos e às vezes a lei serve-nos de escudo e às vezes o direito nestas matérias, e vão-me permitir falar no geral, que é, se às vezes as pessoas não tivessem que estar tão preocupadas com o direito e com o que está na lei e com serem sancionadas, provavelmente tinham uma atitude menos defensiva. E estou a falar da parte dos profissionais. E às vezes, do ponto de vista das pessoas, se não houvesse tanta preocupação formal com o papel do consentimento, tinha-se percebido há 20 anos que consentimento não é assinar um papel. Alguém que chega à porta de um bloco e não entra porque não tem um papel assinado, a preocupação devia ser
sabe ou não sabe o que é que vai fazer. Tem ou não tem informação, mas está na lei que tem que estar informado. Eu punha a mãozinha em cima de uma fogueirinha de brasas agora, sobre o facto de hoje alguém no país foi sujeito a uma intervenção, tratamento, não porque não quisesse saber, mas porque fica submissamente, fica. Isto é cultural, isto já não tem a ver com o que está na lei, tem a ver com aquilo que é o hábito, a cultura. E tem a ver com outra coisa, que não é hábito nem é cultura, é a fragilidade e a vulnerabilidade. Porque quando alguém está doente, até deitado está quando os outros profissionais estão todos em pé. E eu desafiava-vos a deitarem-se um dia com alguém a conversar com vocês em pé, para perceberem a diferença, que é uma diferença quase física, de eu estou deitado doente, estendido numa maca, e tem alguém, um enfermeiro em pé, um médico em pé, a dizer-me o que é que eu vou fazer. E o sentido, que não é possível ajuizar assim, que é o sentido de vulnerabilidade pessoal, de fragilidade pessoal, de como é que eu vou gerir isto na minha vida. E isto é da decisão de cada um. É claro que se não deu a informação e fazem a tal fantástica conspiração de silêncio. Sabem, a conspiração de silêncio é a coisa mais atroz, a autonomia de cada um. Eu não posso tomar decisões sobre mim se não me dizem. E depois tomei uma decisão sobre mim, que é, não quero o tratamento, não quero a intervenção. E vêm-me dizer que eu não posso. Não posso, posso. E isto não é eutanásia. E eu voltava à morte negociada, na perspectiva do nome deste evento. Não fiquem só na eutanásia e no suicídio assistível. Esses são dois dos aspectos que estão listados na morte negociada. A recusa de tratamento, a suspensão de medidas inúteis, a suspensão de hidratação, nutrição, a sedação terminal. Isto são etapas, efetivamente, de uma doença previsível, com prognóstico expectável, permitiriam a cada um decidir sobre si. Ainda assim, eu estou-me mesmo a calar. A noção de que, sabem, isto é uma arrogância enorme da nossa parte. Há umas alturas em que isto parece mesmo... Nós falamos sobre a doença, nós falamos sobre a dor, nós falamos sobre a informação, mas a nossa posição pode verdadeiramente estar ameaçada no dia em que nós fizermos estas vivências. Porque há uma data de coisas que nós estamos a discutir e a conversar de fora. E devíamos ser capazes de nos colocar na posição de perceber para onde é que temos recursos e com o que é que temos que distribuir recursos. Porque esta brincadeira de nós termos N necessidades de saúde em Portugal e recursos finitos vai-nos obrigar a uma coisa importante, que é a priorizar os recursos que temos. E nós não podemos continuar a considerar que é tudo importante. E, portanto, vamos ter que pensar alguns o que é importante. Paliativos, de reduzir a dor. As pessoas querem morrer em casa. Então, qual é a estrutura que têm para morrer em casa? E qual é o suporte social que têm para morrer em casa? E onde é que estão as equipas de cuidados paliativos domiciliários que irem lá? E onde é que estão os subsídios para o cuidador informal? E, portanto, nós não vamos ter recursos para tudo. E, do ponto de vista ético, a justiça também se coloca como uma problemática importante. Que é como é que eu distribuo, com que prioridades, os recursos que tenho para aquilo que são as necessidades das pessoas. E pronto. Por hora... Por hora... Foi só... Estamos a mudar o tema. Não, isso, a racionalização de bens em saúde é só por si uma sessão, fica já ali marcada. Não é para hoje. É um tema, só isso é um tema. Não é para hoje. Melhor não nos desviar. Eu insisto nesta coisa de que... Mas não é racionalização, é mesmo só prioridade. Insisto nesta questão de como estes problemas são mais complexos, são mais sociais e culturais do que possa parecer, tem só a ver com o indivíduo. Quando o indivíduo está doente, está a família toda doente. E quando eu digo que quero morrer, vou matar um bocado a família toda. Ainda não nos sirvo para nada. Mentira. Como é que os filhos vão saber? Já são adultos. Temos uma data de desconversas nesta morte conversada. E, de facto, mesmo em relação aos cuidados paliativos, os primeiros a reagir, mesmo que haja o tal testamento que não é, mesmo que essa coisa, os primeiros a reagir são os familiares. E dentro dos familiares depois há opiniões. Há os que sim, há os que não. E, portanto, às vezes o doente está sob uma pressão muito grande, social, cultural e familiar, que também tem que ser tratada. Ao tratar o doente, ou a tratá-lo na sua circunstância. E os cuidados paliativos são paliativos da família toda. Não posso separar isto. Isso é que complica esta realidade e remete para o campo social e para o campo ético. E que vai para lá, de facto, do médico e do jurista. Vai para a pessoa situada. E estamos a tentar tratar estas coisas como se fossem objetos. Claro. E não realidades humanas. É muito diferente a situação, se calhar, de um doente que está em Lisboa, um doente que está em Trás-os-Montes. Uma outra ratoeira, desculpe pelo que eu estava ali a falar, mas que pode cair numa ratoeira, que é hoje as trabalhadoras. Não temos cuidados paliativos que cheguem, não temos meios que cheguem, não temos cultura que cheguem, mate-se.
Isso foi o senhor que disse. Não, é o que eu ouço dizer. Isso é o senhor que Não, diz. é o que eu ouço dizer. Já ouvi essa justificação, já tive vários debates com isso, a dizer-me que eu não tinha direito de perguntar o que é que a pessoa quer dizer, que eu não tenho direito nenhum de perguntar o que é que a pessoa quer dizer quando o governo não vem perguntar, o que é você? É fígado mesmo. Vamos dizer que olha o fígado. O fígado não é aí. Não, mas é o fígado que me dá. É engraçado, sabe que às vezes a noção, e é curioso, enfim, vale o que vale. A noção das pessoas pedirem ou não pedirem. Eu vivi algumas circunstâncias em que as pessoas, por exemplo, tinham consciência que iam morrer, esperaram, e há coisas que são absolutamente fantásticas de escrever, esperaram que viesse um filho dos Estados Unidos, esperaram que chegasse não sei quem de Chaves, esperaram. E tenho a noção, que é uma noção interessante, que estas medidas da morte negociada, quando alguém diz uma indicação de não reanimação, já há uma data de gente na equipa de saúde que está à espera que isso venha, porque já se percebeu que nós temos a dificuldade em identificar onde é que param as nossas intervenções para prolongar a vida. E esta preocupação, não estou a tirar o resto das coisas da conversa. Estou a dizer que isto não está fora da lei. E porque é que nós não discutimos estas matérias e porque é que é tão difícil, é mesmo difícil, ser doente em Portugal. É mesmo difícil. Porque enquanto estamos saudáveis, nós somos perfeitamente capazes de dizer a nossa vontade. Um doente tem uma data de limites e de restrições e não vai dizer que não há alguém que ainda desafia as boas vontades e depois a seguir fica refém da má vontade de alguém a quem acabou de dizer que não. E sabem, isto não é só literacia em saúde, isto é capacitação de si, autonomia, não é a autonomia que está na lei, é o exercício verdadeiramente de uma autonomia pessoal, ponderada, refletida. E, portanto, estas matérias a determinada altura, resolver com uma lei era fácil. Depois na lei... Mas ouça, já está. Cecília Nunes, por exemplo, procurador de cuidados, poder haver um procurador de cuidados, a nomeação de um procurador de cuidados, que é uma coisa fundamental, e sobretudo poder ser fora da família, que está previsto na lei, porque há também depois a certa altura uma certa ideia de que o doente é representado necessariamente pelos familiares. Mas não é. E não é. E isso é, por exemplo, uma coisa muito importante, que é uma coisa que é uma medida legal. E é importante estar lá escrito. Porquê? Porque há muitas vezes a convicção de que o familiar que está à porta e que tem de facto conflito de interesses muitas vezes na situação da morte, ele é que decide pela pessoa que já não consegue falar. E portanto, por exemplo, a nomeação de procurador de cuidados é uma realidade neste momento, mesmo que não seja muito utilizada, porque isto é de facto um processo cultural e demora tempo os quadros mentais a chegarem, as pessoas a interiorizarem, mas é muito importante, é uma coisa fundamental. Pode não ser muito usado ainda, mas... Sim, proporcionar às pessoas já repararam que nós nunca mais nos calamos e aqui nada mais debate. Queria só dizer uma coisa interessante, que é proporcionar às pessoas vontades que tenham. Ainda hoje uma colega me contava que semana passada um doente em cuidados paliativos, no serviço de oncologia, tinha uma grande vontade e aspiração e queria muito casar-se. E portanto casou-se a semana passada, há 2 semanas. E esta noção da realização das coisas que faltam fazer, de deixar de estar desavindo com alguém, fazer as pazes, resolver a vida. As pessoas precisam ter informação para decidirem. Podem até vir a negociar. Claro. Eu preciso mais deste tempo, daquele não preciso. Claro. Mas a noção aqui do ter uma palavra a dizer no como e quando. Se calhar mais do que outra coisa qualquer. E com isso agora eu abria finalmente a oportunidade de vocês falarem por estarem connosco. E começarmos as perguntas do público. É a parte que é interessante. Eu vou tentar falar devagar. Eu acho que o princípio de todo começa pela educação, desde o princípio de nossa vida, sobre quais são os cuidados a termos e fazer uma gestão na trajetória dos nossos doentes. Eu sou médico de família, trabalho na área dos cuidados paliativos e sou experto em bioética. E hoje em dia o que me dificulta um bocado o trabalho é isto mesmo, incluso os meus colegas, na dificuldade que existe de informar e de ajudar aos doentes a tomar decisões. Eu não estou a favor da eutanásia, mas entendo que nós temos que falar com os nossos doentes das opções todas que há no final da vida. Mas isto começa tudo pela escola, porque eu, como médico, me confronto com os meus colegas que não sabem o que é a sedação paliativa, não sabem o que é opioides, e isso hoje me assusta, porque eu sou médico e um dia de ficar doente. E o facto de ter colegas que não sabem como é que é fazer gestão no final de vida assusta-me. Por isso eu entendo que devemos de começar a educar os nossos cidadãos, desde a escola, e que entendam finalmente o que significam cuidados paliativos, o que significa final de vida, o que significa dignidade e o que significam outras coisas. E
Cuando referí que no estoy de todo a favor da eutanasia, é porque estou a favor, que decía aquí o señor Vasco Pinto Magalhães, que na verdade nós non acabamos coa vida, acabamos coa vida, mas non acabamos co sufrimento non só do doente como si da familia. Portanto, acho que é muito importante entender tamén que a vida non é objeto de razón e que non se pode acabar co ela porque sí, descartando ao ser humano só na súa parte física. Portanto, a vida é máis do que iso. E era isto que quería só partillar con vocês, a miña experiencia como médico e a dificuldade para ya as persoas entenderem que os cuidados paliativos tamén non é só cuidados na agonía. Portanto, os cuidados paliativos ten que se comenzar desde o principio da abordagem dun doente, porque eu tenho que coñecer a trayectoria do meu doente para poder establecer unha gestão do final de vida. Ni que tenha 20 anos, ni que tenha 15, ni que tenha 20, ni 40. É isto. Sim, vou fazer um resumo para quem não tenha ouvido bem. Este senhor é médico, especialista em cuidados paliativos, e queria partilhar connosco a dificuldade que sente, não só com os doentes, por falta de informação, por conseguir conversar com eles sobre a melhor maneira de poderem ter cuidados paliativos, mas também com muitos colegas que sentem que há muito pouca formação na área, tanto a nível de formação médica como a nível dos cidadãos em geral. Ele não é a favor da eutanásia e eu acho que esta é uma questão muito importante, que é realmente, se houvesse cuidados paliativos, não é, para toda a gente, ideais, e enfim, pronto, podemos também discutir o que é ideal, mas se realmente houvesse esse acesso e se houvesse mais exemplos, se calhar até na comunicação social, em relação a essas possibilidades e a finais de vida melhores, não é? Se nós estaríamos a discutir estas coisas da mesma maneira como as discutimos agora, não é? Isso é uma questão muito interessante. Não sei se vocês querem também comentar este comentário. Eu gostava, quer dizer, se a opção é eu vou ser muito rápida. Eu tenho sempre alguma dificuldade quando se fala em educação para a morte, que foi isso que o senhor acabou de dizer, a começar nas doenças. Nós devemos estar educados nesta perspectiva do discutir a morte, falar da morte, planear a morte, desde antes de haver uma doença. A questão da nossa sociedade e muitas outras atualmente, fugirem da conversa da morte. Começa-se a falar nela, mas há assim umas coisas que ficam ali de lado, que não é para conversar agora. Desafiava-vos a pensar rapidamente, qual foi a última vez que conversaram lá em casa, o que é que querem que aconteça depois de morrerem, se querem ser enterrados, cremados, quais são as vossas decisões em momento de saúde relativamente a... Isto é o exemplo da educação para a morte. Não estou a dizer agora de repente para ficarem muito agitados e vão-se embora jantar a correr, que é para conversar sobre isto. Mas quando é que foi a última vez que encararam esta conversa, vossa ou de alguém que vocês gostam, com a seriedade natural de quem ainda não está doente? Portanto, nós não discutimos antes de estar doentes. Estamos doentes e escondemos as coisas e fazemos de conta que está tudo bem. Quando alguém se queixa de uma dor, o vizinho do lado tem uma maior, quer dizer, nem sequer há dúvida nenhuma. Nunca vos aconteceu dizer, dói-me a cabeça, e o outro tem uma dor de cabeça, uma dor de joelho. Nós gerimos muito mal, do ponto de vista cultural, esta coisa da compaixão pelo outro na situação da doença e da morte. E, portanto, diria que estamos a falar de educação para a morte no sentido como nos educamos para a cidadania política, como nos educamos para tomar decisões relativamente ao estudo, à educação, ao trabalho, tomar decisões relativamente à saúde e à vida. Ficava aqui, já não digo mais nada, se não gastam tempo. Próxima pergunta. Aquela senhora que está ali na terceira fila foi primeiro. A senhora que tem um microfone foi a seguir. Não faz mal, não se ofenda. Pode ser. Eu chamo-me Isabel de Almeida e Sousa, na minha profissão não tem nada a ver com saúde, tenho algumas experiências diretas com a situação de morte. Há uma experiência, imensas eu poderia aqui referir, do meu pai, da minha mãe, de outros familiares, mas há uma experiência de uma pessoa a quem assisti no momento da morte e que eu aqui queria salientar, e que foi o seguinte: essa pessoa estava a falecer, estava a ser assistida por uma pessoa enfermeira que estava ao lado dela, estava rodeada por outras pessoas que, no meio em que aquilo sucedeu, estavam a orar. Eu estava nesse círculo
E a certa altura eu senti necessidade de me aproximar do leito, de pegar na mão do moribundo e de lhe afagar a mão do moribundo. Nesse momento, a reação de todos os que estavam à volta de mim foi para me afastar. E a pessoa que estava a falecer deu um safanão à pessoa que estava a tentar afastar-me, agarrou-me a mão com toda a força e eu permaneci ali, sem me mexer, dobrada sobre a cama, até que a pessoa faleceu. Eu aqui chamo a atenção para que um dos grandes cuidados paliativos é a relação, o estado de apoio afetivo que o moribundo pode receber e que nas instituições de saúde normalmente não é possível dar. Não quero. Obrigada. Obrigada por partilhar essa experiência connosco. Meu nome é Juscelina Basílio e sou uma cidadã portuguesa. Eu assisti à morte da minha mãe em fevereiro deste ano e ela morreu com dignidade. Morreu num hospital em Espanha e morreu com dignidade. E a primeira coisa que fiz quando cheguei a Portugal foi ir ver o que é que havia para fazer, que eu pudesse fazer para conseguir morrer com a dignidade que ela morreu. E fui procurar na internet, descobri os dados, tirei os papéis e a primeira coisa que eu queria aqui partilhar é que aqueles papéis são horríveis. Eu não sei quem fez aqueles papéis, mas que são horríveis são. Os do Renteiro. Porque a maneira como estão feitas as perguntas, umas na positiva, outras na negativa, eu levei aquilo ao meu médico de família, ele também não me sabia explicar. Eu tive não sei quantos dias, li aquilo não sei quantas vezes, e aquilo de facto é enorme. Pronto. E não me considero uma pessoa muito pouco informada, nem muito iletrada. Relativamente ao procurador de cuidados, eu queria uma opinião ali da doutora, que é, eu pensei, e estava convicta até agora, e agora é que surgiu a dúvida, que o procurador de cuidados é uma pessoa que vai fazer cumprir a minha vontade. Certo. Não vai tomar decisões. Também poderá tomar, não é? Mas dentro daquilo que eu... Sim, daquilo que foi delineado, claro. Aquilo que eu entendi, nomeei um familiar no sentido de que ele fizesse cumprir aquilo que ela tinha escrito. Certo. E não tomasse decisões para além daquilo que ela tinha escrito. Muito bem. E se houver uma discrepância entre a vontade dele e a sua, prevalece a sua. A minha, exato. E é isso que eu quero. Absolutamente. É isso. Está escrito. Okay. Apesar de tudo, está escrito na lei. Ainda bem. Não, e ainda bem. Aliás, há uma questão interpretativa. Tiraram uma conversa? Não. Não era de estranhar. Não era de estranhar. Há uma questão interpretativa que é relevante e eu queria dar um reforço ao que a doutora Maria do Céu acabou de dizer, que é quando eu escolho as duas, eu escolhi fazer um testamento vital e escolher um procurador de cuidados de saúde, se houver alguma vez uma conflitualidade, é evidente que prevalece a vontade escrita do próprio. Mas as situações de saúde não são reduzíveis à tipologia daquelas alíneas. Pois não. Ele tem umas quantas alíneas e, por exemplo, nós não queremos tratamento fútil, obstinado ou não sei o quê. É para dizer que não queremos de eutanásia. Para que é que está aquilo? É um bocadinho a história. Queremos cuidados paliativos. Há ali umas afirmações que são suficientemente amplas e deixam espaço para um procurador de cuidados de saúde ter margem de decisão, que efetivamente representa o próprio, naquilo que é a sua expressão de valores. Posso dizer uma coisa? Posso dizer uma coisa? Posso dizer isto? É o conceito de dignidade, que acho que é uma coisa que também devíamos realmente aprofundar, porque isso é preciso esclarecer. Para mim é horrível que se pense que uma pessoa que está doente, que sofre muito, porque se baba, porque já não consegue falar, porque troca tudo, ou porque é deficiente, perdeu a dignidade. De maneira nenhuma. Desculpa. Um deficiente não perdeu a dignidade. Mas hoje aceitamos a Bélgica, o Luxemburgo, aceitamos, por não haver dignidade humana, a eutanásia de crianças. A pedido, aos 12 anos. E há quem ache que realmente esta pessoa já não tem dignidade. O que é que isso quer dizer? Por mais deficiente que eu seja, por mais debilitado que eu seja, não perdi a dignidade de ser pessoa.
uma pessoa doente, uma pessoa deficitária. Mas não, o que me pode tirar a dignidade é ser abandonado, o que pode tirar a dignidade é ser ofendido, o que me pode tirar a dignidade é ser humilhado e ostracizado. Mas a minha condição pessoal é sempre digna de respeito. E a dignidade é isso, é ser reconhecido como pessoa. Há pessoas que não querem viver exatamente porque lhes tiraram a dignidade, não é que eles não a tenham. Peço desculpa. Quando diz que morreu com dignidade, gosto de perceber o que é que isso quer dizer. Peço desculpa, mas o meu é o... Todos os cuidadinhos técnicos que lá estavam, não necessariamente. Morreu de um modo humano, reconhecido como pessoa humana, integrado na sua comunidade, respeitado na sua vida e na vida que viveu. Isso é outra questão. Porque é um argumento que se dá para a eutanásia e para o suicídio assistido. É que a minha vida já não tem dignidade. O que é que isso quer dizer? Peço desculpa, mas se calhar, provavelmente, o meu conceito de dignidade não será igual ao seu conceito de dignidade. Cada um tem o seu conceito de dignidade. No meu conceito de dignidade, a minha mãe morreu com dignidade. E eu gostava de morrer com a mesma dignidade. E daí ter feito este... Agora, queria colocar outra questão que já não tem exatamente a ver com isto, mas eu gostava que fizessem uma panorâmica de qual é a situação do resto dos países da Europa. Está aqui. Não percebi. Eu não ouvi. Esta senhora pediu, por favor, que houvesse uma comparação com outros países na Europa, não é? Claro. Como é que é a situação noutros países da Europa? Não sei se... Lucília... Eu vou dar a resposta mais rápida, Sim, menos pois. humilde, mais autocentrada possível, aquela assim que é fantástica e que não se deveria fazer. Num dos meus últimos escritos, que foi publicado há 2 semanas, há um capítulo de síntese sobre eutanásia ou suicídio assistido na Europa e no mundo. Eu demorava aqui 2 horas a dar os dados, mas assim consegue ler à sua velocidade, conforme quiser. Recomendo vivamente que leia, só favor, se quiser. Bom, e quando eu não puder decidir? Mas, por acaso, eu acho que uma questão interessante Posso é até dizer que que no ponto... mundo inteiro, não, mas posso sintetizar, que- 3 países na Europa têm eutanásia, 10 no mundo têm eutanásia e suicídio assistido. Os Estados Unidos só têm nos seus estados suicídio assistido, o que tem há mais anos é Oregon com 18 anos, há relatórios anuais da estatística das respostas das situações em que as pessoas foram levantar a terapêutica. E as percentagens que habitualmente não tomam a terapêutica, os 100% que vai levantar. Uma análise interessante que é feita anualmente sobre este aspecto. Portanto, no global 10, e agora claro que há particularidades diferentes atualmente na Europa. Na França nós passámos a ter desde este ano, e o ano passado aprovada a lei da sedação, claro que a eutanásia e o suicídio estão fora de questão. Aqui na Espanha ao lado temos a questão das diretivas antecipadas. Portanto, há muita coisa que nós partilhamos com os outros países. Quando se fala muito de eutanásia, e que se fala muito que é dos países desenvolvidos, estamos a falar de 2 países e um cantão. Portanto, é disso que falamos na Europa, está bem? Mas agora, eu dizia quais são, que é Bélgica, Holanda e Suíça. E Luxemburgo. Luxemburgo, sim. Portanto, e um cantão. E Suíça tem E assistido. Portanto, a questão... A Suíça tem suicídio assistido. Mas é interessante como nós queremos fazer disto de moda e queremos disto fazer conversa. E depois disso, há muitos países que têm. Não há muitos países que têm. Alguns países têm. Bom, mas é preciso esclarecer que só estamos a falar de eutanásia ativa direta. Repare, é disso que estamos a falar, porque muitas vezes, quando se sob a expressão eutanásia, está, por exemplo, não ser submetido a Colômbia tem eutanásia, foi a primeira a ter. A hidratação, etc., que são comportamentos, a passiva, a ajuda à morte passiva ou indireta, ou duplo efeito, opiáceos, sedação terminal, tudo isso é tolerado pelo ordenamento, inclusive é português. Foi isso que eu não tive tempo de explicar com muito pormenor, mas é tolerado. A única coisa que a ativa direta, portanto, injeção letal por pedido do próprio é a Holanda, realmente, foi a primeira. Holanda, Bélgica, França Luxemburgo França ainda não permite, mas tem situações que também tolera bastante. A Alemanha também tolera essas situações passivas. Ou seja, essas situações que, como dizia a Margaret Patton, em que a autonomia é respeitada quase até ao limite. Não é? E eu concordo consigo, a noção de dignidade varia de ser humano para ser humano. Não há nenhuma lei pode definir o que é a dignidade. Sou eu a primeira a dizer, porque a dignidade... eu não sou ninguém, mas de qualquer maneira, como jurista que sou, de facto a dignidade depende de... Mas eu queria sublinhar aqui uma questão sobre a questão na Holanda, é ato médico. E é a pedido do doente. Ou seja, há um encontro, a autonomia do médico e a autonomia do doente
têm necessariamente de se encontrar e a vontade é atualizada até quase ao momento da morte. Portanto, não é uma coisa... a expressão eutanásia não tem nada a ver com outras situações em que foi usada de forma, historicamente, por exemplo, na medicina nazista e outras situações desse género. Não tem nada a ver com isso, são coisas completamente diferentes. É uma nova realidade, não é? Portanto, mas é ato médico, insisto. Eu ia dizer que o assistida também devia ser proibido. Nós não devíamos dizer morte assistida, devíamos dizer morte medicamente ou terapeuticamente assistida. Fica muito comprido. Sim. Mas morte assistida toda a gente tem quando tem cuidados paliativos, seja que houve a pessoa, alguém perto, uma enfermeira dar a mão. A tua assistida aqui, qual é o sentido? Os canadianos estavam a fazer votação há uns meses atrás, exatamente a propósito da caracterização da morte clinicamente assistida ou medicamente assistida. Estamos a falar em que há a intervenção de um profissional de saúde. E quanto ao suicídio, vou-me mesmo calar, não fosse nesta situação, o que nós fazemos em relação às pessoas que fazem uma edição de suicídio ou uma tentativa de suicídio, não levanta dúvida do ponto de vista de haver uma patologia psiquiátrica. E nós entendemos que as pessoas que fazem o atentado à sua vida, e eu não estou a falar no fim de vida, estou a falar do suicídio, como nós em Portugal temos discutido, que é a noção do apoio e da prevenção e do controle do suicídio, porque efetivamente quando as pessoas estão tristes, deprimidas, sem razões para viver, podem ter ideação suicida e precisam de intervenção e de apoio e terapia. Nós achamos que as pessoas precisam de apoio terapêutico para ultrapassar essa fase. É do ponto de vista regular. Eu só queria dizer uma coisa em relação ainda ao testamento vital e em relação à nomeação de procurador de cuidados. É que pode ser revogado a qualquer momento, de qualquer forma, não é preciso forma escrita, nem registrar, nem nada, pode ser revogado até ao momento da morte. Portanto, pode no dia em que entra no hospital, dizer, afinal, aquele procurador que eu nomeei, não o quero. E fica escrito no processo clínico e vale. É muito importante. Faz favor. Aquele senhor ali, aquele senhor... Foi primeiro, aquele senhor lá em cima. Foi segundo, aliás. Agora, deixa estar. Não se importa. Desculpa, vou ser mais rápido. Esta pergunta era mais dirigida ao seu padre, ao Sr. Padre. O Sr. Padre, aqui no contínuo que se fez aqui entre a eutanásia e a eutanásia, o Sr. Padre foi bastante assertivo na defesa da pouca ética ou da nenhuma ética da eutanásia. E referiu, e eu concordo, que se deve fazer as perguntas. Mas vamos levar isto até ao limite. Vamos supor que a pessoa respondeu a tudo isto, que o contexto é conhecido, é intuitivamente apreendido por todos, e surge como evidente que a pessoa quer mesmo morrer. Que o contexto para aí aponta. Nesse limite, opõe-se. Eu temos que aceitar que ele queira, agora isso não me obriga em nada. Mas há a objeção de consciência do médico. Nem é preciso chegar à objeção de consciência. A objeção de consciência é um preciso invocar. Eu quero, com certeza que tenho. Pode não querer. Primeiro, exatamente porque para mim, dizer que a eutanásia é um ato médico é uma aberração. Não é dizer, na Holanda é. Pois é, mas é uma aberração. Na Holanda é. Mas é uma na Holanda aberração. Não sei o que digo, é a lei holandesa. Está bem, mas é uma aberração. Eticamente. Está na lei. A lei tem muitas coisas que são legais e que eticamente são aberrantes. Mas são legais. A pena de morte é legal em muitos sítios, mas eticamente é uma aberração para mim. Consigo, inteiramente. Não é? A vontade do outro não me pode obrigar. Não pode haver. Porque ele quer, eu não tenho dever de o fazer. Nenhum médico pode ter essa obrigação. É impor ao médico uma obrigação desumana, violenta, de fazer um ato não médico, um ato que é realmente matar. Matar nunca há razão nenhuma. A última exceção seria a legítima defesa. A única exceção. Matar é sempre eliminar uma vida e ninguém tem direito a fazer, nem que o outro queira. Eu posso até compreender as suas razões. E percebo lindamente. E acho que sim. Mas não podes exigir que eu te faça. É uma questão, é? Se o médico aceitar, eu acho que ele cometeu um assassinato. E legalmente, não é só legalmente, moralmente. Moralmente,
saltei por cima desta consciência. Na última instância, que é o respeito pela vida do outro. Arranjando uma razão para o eliminar. Qual é a razão que eu tenho? Não é moral. Ok. Porque Agora, diz que é por compaixão, por coragem de não querer ver o outro sofrer. Mas eu acho que isso é uma mentira. Põe-nos na rua. Porque a compaixão leva-me a que eu seja solidário com ele, mas não a que o mate. Vamos passar então àquele senhor que está muito tempo à espera. Peço desculpa. Boa noite. É assim, eu peço desculpa a todos porque a quantidade de informação é tamanha que é difícil sintetizar até isso. E eu peço desculpa até pela linguagem direta, eventualmente, que terei que empregar. Porque assim, é o que eu estou a ver hoje, como todas as outras discussões anteriores e aquilo que vem no jornal, fala-se, mas falta a informação principal. O choque é exatamente esse. Não existe morte. Na verdade, e vou dar só um exemplo, do que acontece diariamente em vários jornais, em vários hospitais ao longo do mundo. Aquelas situações, por exemplo, de pessoas que estão em coma, X tempo, pode ser 2 dias, 3 dias ou 20 anos, que acordam com uma carga de experiências que colocam isso para os médicos. Isso é guardado atualmente há uma rede de hospitais na Inglaterra há anos, coletando essas informações que são importantes, e isso não vem em discussão nenhuma, porque isso põe em xeque toda a lei, toda a situação, toda a visão que as pessoas têm na vida. Eu não queria estar aqui me apresentando como especialista de coisa nenhuma, mas eu trabalho com pessoas e dou assistência a pessoas em estado terminal e não só. E lido com situações concretas. Portanto, aqui acho que os cientistas, a comunidade científica deveria se dedicar com muito mais afinco e atenção a esse tipo de situação. Portanto, nós vivemos um blefe. Há uma espécie de visão de negação da realidade por parte da maioria da população que impõe isso, e isso não é a realidade. Portanto, o que deveria ser mudado era o sistema educativo. As pessoas deveriam aprender já desde pequenos a serem autônomas e a aprenderem que não estão aqui pela primeira vez e nem pela última. Portanto, quando elas aparecem numa situação, digamos assim, de sofrimento, de dor, situação de hospital, por exemplo, aquilo é consequência de algo, e às vezes não é o fato de desligarem a máquina que vai resolver o problema. Em alguns casos até piora, porque as pessoas não têm a informação. Agora, não tem porque a sociedade não trabalha nisso. E eu acho que está na hora de começarmos a pensar seriamente sobre isso. Porque, por exemplo, sou obrigado a trabalhar com cientistas que têm que manter segredo sobre isso. Sou obrigado a estar com médicos que têm que ficar calados porque têm medo, porque podem ter problemas nos hospitais onde trabalham. E cirurgiões, enfermeiros, há uma série de situações que eu acho que deveria vir para a praça pública. Que é isso que eu acho que é o grande engano e a grande hipocrisia que nós vivemos. Portanto, isso sinteticamente, porque senão dá para estender muito mais por aqui. Obrigada. Okay. E acho que compete a nós exigir, não é? Compete a nós também exigir essa informação, lutar por ela, não é? Tem que mudar, esse tipo de coisa, essa coisa tem que vir para a discussão, acho. E este senhor aqui na segunda fila? Este senhor na segunda fila, está na última fila, lá, penúltima e última. Penúltima e última. Boa noite, chamo Vasco, e o que eu queria dizer é que acho que isto vai um bocado de encontro ao que o padre teve a falar com aquele senhor ali, porque eu acho que esta questão, no fundo, como muitas outras da bioética, eu acho que se resume, ao fundo, se achamos que um ser humano tem ou não o direito de matar outro. Pronto, acho que... Pronto, assim, eu não sei pôr isto de uma forma muito bonita, racional, mas é que eu acho que, pronto, dando a minha opinião, que qualquer ser humano não tem o direito de tirar a vida ao outro, seja por... Pronto, é claro que isto depois é muito bonito, falar do sofrimento e não sei o quê, mas eu... Pronto, acho que a questão, se calhar, pode, passando para um nível mais fundamental,
resumir-se a isso, se é legítimo matar ou não. Eu acho, por acaso, interessante agora, talvez estava a pensar que apesar da morte negociada incluir muitas coisas, realmente a questão da eutanásia, a eutanásia ativa, direta, que estamos a falar, está sempre a surgir. E não sei se é porque vocês acham que realmente aí põe-se uma questão moral e ética muito mais definitiva e muito mais, ficar mais, ao mesmo tempo mais facilmente se pode explicá-la e colocar essa questão. E eu penso, quer dizer, talvez vocês possam ter uma opinião sobre isso. Será que é muito mais difícil falar das outras questões, dos paliativos, porque realmente não são tão simples, não é um sim ou um não, não é eu estou de acordo ou não estou, não é? Estamos a falar nas outras questões de recusar terapêuticas ou de exigir paliativos ou de pensar se desligamos uma máquina ou se desligamos. Não estamos aqui só a falar de sim e não é? Estamos a falar de, talvez, de coisas muito mais complexas. Vocês acham que é isso que torna tão difícil comunicar e que muito facilmente, cada vez que se fala de final de vida e de morrer com dignidade, facilmente as pessoas comecem a pensar em eutanásia e nesse controle muito mais simples de dizer sim ou não, eu quero ou não, ter o direito de querer ou não morrer? Uma coisa sobre isso, e que tem um bocadinho a ver com isto, que é um problema cultural e ético, não se pode separar. E a ética está em construção e é aquilo que a gente descobre que pode tornar o mundo mais humano. E esta aqui é a grande pergunta. O mundo que liberaliza determinados tipos de atitudes, fundamentalmente começa este, o primeiro grande princípio, mandamento é não matar, esse mundo é um mundo melhor. É um mundo mais humano. Esta aqui é a pergunta que temos que fazer. E cada um tem que responder a esta pergunta. O bem é tudo aquilo que nos leva a tornar o mundo mais humano. Ora, isto depende de uma noção de pessoa, depende de uma antropologia. Hoje, uma certa antropologia de determinados grupos culturais diz que o valor humano principal é a liberdade individual. E se isto fosse verdade, para mim não é, porque o humano é o ser em relação, e isto é uma forma disfarçada de promover o individualismo, então, realmente, não há nada a fazer. Então caímos aí no mar. Mas essa é a onda cultural que os temos. Dizer que, em última instância, em nome de uma falsidade, dizer que isto é autonomia. Mas não é, isso é autossuficiência. É um conceito muito diferente de autonomia. Outra coisa, outro engano que aqui está, é em relação ao atrevimento de poder dizer que esta pessoa não tem dignidade, não tem razões para viver. Então encontramos duas razões para matar. Porque não é digno de ser humano e porque, na sua liberdade individual, pode ter o direito de ser morto. Abrimos aqui duas portas verdadeiramente desumanas e imorais. Eu queria responder àquele senhor, eu concordo inteiramente com ele, que há um grande silêncio e há uma grande aura cinzenta nestas questões todas. E quase que volto ao início, não é? A lei já teve a sua validade, porque, além de tudo mais, permite estarmos aqui sentados a discutir estas questões abertamente, não é? Mas também queria dizer que, quando eu estava aqui a falar de autonomia, não estou a defender, aliás, eu não vim aqui defender o que é que seja, eu estive a mostrar a lei e estive a falar dos comportamentos tolerados, não é da eutanásia ativa direta em Portugal. Os tolerados são o duplo efeito e quando a pessoa diz que não quer a distanásia, não quer encarniçamento terapêutico, foi isso que eu estive a dizer que era tolerado pelo ordenamento português. Terceiro esclarecimento. Os ordenamentos onde a eutanásia ativa direta é permitida, é vista como ato médico e ainda bem que é, porque não era certo, nesse sentido, em que tem que haver um encontro de vontades. Não era certa a eutanásia nazista, em que era decidida pelo Estado e portanto, era imposta. Agora, de facto, o problema destes debates é que fica ensombrado pela questão da ativa direta. Quer dizer, não é possível quase falar das outras. Porque, como só se pensa na ativa direta e fica tudo muito preocupado e aflito com o matar e o não matar,
não se consegue chegar ao resto. E eu queria falar como? Pronto, que é a negação da realidade. Eu queria falar da objeção de consciência, efetivamente. Nestes debates todos, nestas questões todas, nestas formas mesmo toleradas pelo ordenamento, o médico pode sempre objetar a consciência. Sempre. Portanto, a autonomia, quando se discute a autonomia do doente, e eu tenho falo imensas vezes disso no campo médico, nunca nos podemos esquecer da autonomia do médico, de quem está do outro lado da relação. Portanto, ninguém está aqui a impor nada a ninguém, quer dizer, tem que haver um encontro e se não houver encontro não há ato médico, não é? Portanto, é fundamental que isso fique claro, não é? E é fundamental que, por causa do medo da eutanásia ativa direta, medo, entre aspas, não se consiga discutir as outras, porque as outras, realmente, as outras são praticadas e ainda com cheias de medo, muitas vezes. Eu queria só dizer uma coisa. Eu queria... Acho que agora é a minha vez. Nesse momento, Portugal tem lugares privilegiados, posso dizer isso. Pessoas que têm acesso conscientemente a morrer, com mais do que dignidade, com conhecimento do que está acontecendo, que é o que não acontece na maior parte dos casos. Claro. E, no entanto, onde é praticado isso, não existe nada na lei. A lei ignora isso. Portanto, nós damos assistência ao paciente, digamos assim, e ele toma a iniciativa a partir do conhecimento de que pode sair daqui e sai. Que é bem diferente de alguém que está ali ou ligado a aparelhos ou está muito sem acesso a essa informação, quando isso é possível. A pergunta que eu faço é: por que instituições estilo o próprio Nubank, o Instituto Champagnat, uma série de outras universidades, oficialmente não se unem com essas pessoas que têm conhecimento prático e passamos na prática a trabalhar sobre isso? Por que eu posso falar aqui para esse nível exótico, quando 99% das pessoas não vão receber minimamente eventualmente eu posso estar falando aqui? E é essa a realidade. Nós vivemos num mundo de brincadeiras. Não, é porque os processos culturais são complicados, é um processo cultural. É agora que entro eu. É agora que entro eu. Pronto, para dizer, agora imaginem que nós não estamos todos de acordo. Imaginem, isto é uma sociedade plural. E, portanto, é uma sociedade plural e que une dados que vêm da ciência, dados que vêm das experiências vividas, da tradição, dos usos e costumes e da convicção de cada um. Há umas décadas atrás, provavelmente, havia muito, e de interesses, sim, e de interesses financeiros, económicos, investigativos, claro. Mas, quando nós tínhamos uma sociedade, e peço desculpa de pôr isto nestes termos, se nós tivéssemos, não é quando tínhamos, se tivéssemos uma sociedade de valores legais, oficiais, obrigatórios, era, diria, quase fácil encontrar um consenso. Há um problema que a bioética gosta de chamar a atenção, eventualmente, que é da questão da pluralidade. E quando eu estava há bocadinho a dizer que não concordo, porque nós não temos que pensar apenas numa perspectiva de ter resposta a uma corrente, a uma profissão, a uma opinião, a uma entidade, a uma situação. Nós temos que ser capazes de discutir numa sociedade pluralista e democrática respostas e entendimentos que nos sirvam a todos, independentemente de uns serem de uma religião ou de outra religião, e entendam por religião a seguir grupo, ou setor, ou entendimento, ou ideologia diferente. E nós temos que ter a capacidade de poder discutir do ponto de vista de reflexão, não é adotar um desses pontos de vista. É procurar um consenso em que as pessoas pensam de maneira diferente, que não pensam como o Sr. Padre, que são materialistas e pensam no nada, ou que não são como algumas pessoas que já viveram experiências e nunca viveram. De pensar numa coisa que possa ser de forma eclética aplicável a nós todos, porque aquilo que não está certo é obrigar quem não tem convicções, por exemplo, de vida além terrena, a reger-se por regras ou valores que são ponderados por aqueles que têm convicções de uma vida além desta. Estou a ser clara com esta conversa. Estou a ser clara com esta conversa, que a dificuldade é esta. É como é que nós encontramos numa sociedade democrática e plural um entendimento que não seja setorial, que não seja de uma religião, de um grupo, de uma pessoa. Está a competir comigo, assim não vale, eu vou-me calar, mas não o ouço enquanto estou a falar. Então, Lucília vai terminar e depois temos mesmo que acabar a sessão. Vou terminar? Um, dois, três. Deixem-me dizer-vos, estiveram muito calados com questões fraturantes. Tinham-me dito a mim que esta era uma questão fraturante. E eu acho que acabei
ao longo destas últimas semanas, meses em que ando a conversar sobre isto, de ir passando a experiência e percebendo uma coisa importante. E se calhar queria partilhar convosco este meu sentido, que é, nós precisamos mesmo é de conversar e de nos ouvirmos uns aos outros e de clarificar antes de tomar uma convicção. Alguns de nós têm convicções muito fortes, mas têm muita capacidade de ouvir os outros. E esse talvez seja o espírito que é preciso trazer à conversa sobre o fim de vida. A potencialidade de ouvir o que os outros têm para dizer e de recolher, de alguma maneira, opinião que seja eclética, que seja plural. Quanto à dignidade, nós temos uma história de confinamento, e permitam-me que digam isto. Nós temos uma história de arredar os que são doentes mentais alienados no canto. Temos uma história de pegar nas pessoas que estão em estado terminal e colocá-las onde elas possam morrer em sossego, que significa longe da vista dos outros. Nós temos rituais recentes, que não são assim tão antigos, recentes, de não levar adolescentes a situações dramáticas de funerais ou de doenças ou hospitais. Isto para dar exemplos do que vou dizer de confinamento. Nós temos feito um confinamento social do assunto. E com este confinamento social, de repente queremos discutir o que é que se faz trazendo para o meio da arena. Precisamos de algum tempo para fazer a maturação desta deslocação da morte no hospital para a morte em casa, da morte refletida a vários níveis e com liberdade das pessoas poderem decidir. Porque a margem de liberdade nas várias modalidades da morte negociada é muito maior do que à partida, se calhar, as pessoas estão a pensar. Claro. E o caminharmos todos para a afirmação da autonomia, eu sou favorável, 100%, à deliberação de si sobre si, com consciência e capacidade para decidir. E, portanto, a noção de cada um de nós procurar, eu diria, perceber a sua situação, porque não vai haver uma coisa que se aplique a todos. Claro. Mesmo que haja uma lei que se aplique a todos, na realidade Mas cada caso é um caso. Cada um não cada se caso é aplica. um caso, é casuística, a decisão é casuística, claro. Parece-me um ótimo final para terminarmos a sessão. Muito obrigada aos oradores e muito obrigada a todos. Obrigada. Estamos aqui todos.